Bom, pessoal, estou começando aqui uma aula sobre saúde osteoarticular, sob o ponto de vista da atividade física, tá? E é uma aula que ela vai ser dividida em duas partes. A gente tem uma primeira parte em que nós vamos ver a doença osteoporose, tá? E o que a atividade física pode fazer sobre esse problema de saúde. E numa segunda parte nós vamos ver esses outros problemas aqui, então, osteoartrite, artrite reumatoide, lombalgia e umas questões posturais, certo? Bom, vamos começar então. O que é a osteoporose? É uma doença que com certeza todo mundo já ouviu falar, se fala mais quando a gente começa a envelhecer, né? Então, é a doença meio que de vó, assim, né, que a gente fala, e vocês vão entender em seguida porque que é uma doença de vó e não uma doença de vô. Mas, enfim, o que é essa doença? Ela é uma doença que ela é classificada como uma doença metabólica, né? Porque ela tem a ver com reabsorção de nutriente no nosso osso. Tá? Então, quando a pessoa começa a ter uma carência de cálcio nos ossos, ela pode começar a chegar perto de ter uma osteoporose. E o que vai acontecendo? Com essa redução de cálcio dos ossos, o nosso osso vai ficando com uma densidade óssea cada vez menor, piorando a qualidade desse osso, e esse osso fica muito mais propenso a ter fraturas, certo? E aí, o que a gente enxergaria, né, se fosse possível enxergar um esqueleto com osteoporose e um esqueleto sem osteoporose? Aqui a gente tem 6 fotos, onde eu tenho sempre uma comparação, então, entre um osso normal, tá? Então, eu lembro daqueles os canais de Havers e canais de Volkmann e as trabéculas ósseas, enfim. Então, a gente tem um osso aqui com uma densidade óssea adequada, tá? Essa aqui são fotos de osso que foi retirada da matriz orgânica, né? Ficou somente a parte inorgânica, que é a parte mais estrutural. Então, tem aqui um osso normal e um osso aqui já bastante avariado com osteoporose. Aqui as trabéculas ósseas também mostrando um osso mais saudável e um osso já bastante deteriorado. E aqui também mais à direita, uma outra situação, então, de osso com uma quantidade de cálcio adequada e o osso já com um buraco, na verdade, aqui, por essa carência de cálcio, tá? Então, quanto mais aumenta a porosidade do nosso osso, então, como a gente viu naquelas fotos ali, mais próximo nós estamos, então, de ter a osteoporose, que o nome é bastante lógico, né? Ósteo de osso, porose de algo que está mais poroso, que está, na verdade, com menos cálcio. O que é o grande problema, tá? A osteoporose por si só, ter um osso com pouca densidade óssea não seria um problema muito grave, no sentido da tua vida diária. O que acontece? Quanto menos cálcio tem no teu osso, maior a chance de que esse osso, quando submetido a algum trauma, quebre. Então, tu aumenta, na verdade, o grande risco da osteoporose não é ela por si só, mas sim o aumento da chance de fratura. E ela é uma doença que ela pode ter algum nível de dor ou não ter dor nenhuma. Algumas pessoas relatam algum nível de dor no quadril ou coisa assim com osteoporose, mas no geral ela não apresenta nenhum sintoma externo, tá? Então, o grande risco dela é esse, é uma doença que ela é externamente silenciosa, ela não traz nenhum impacto na tua vida diária, que tu possa perceber que tu está ficando com osteoporose, mas uma vez instalada a doença, o teu osso quebra muito mais fácil. E quebrar osso quando a gente tem até os 35, 40, 45 anos, é um inconveniente, é um desconforto quebrar um osso, vai te deixar algumas semanas de molho. Quebrar um osso depois de 60 é uma história muito diferente do que a gente vai ver em seguida, tá? Então, a maneira da gente saber isso aí, já que externamente ela é uma doença silenciosa, a maneira de saber isso aí é a avaliação por densitometria óssea, que é um exame que ele está ficando cada vez mais comum, não é um exame barato, vamos dizer assim, mas está cada vez mais acessível, em que se avalia algumas regiões bem específicas do nosso esqueleto para ver o quão denso aquele osso está em relação ao seu conteúdo de cálcio, tá? Então, as duas regiões que mais se avalia por padrão clínico, assim, são as vértebras e a cabeça do fêmur, tá? Por serem regiões que têm um acesso melhor pelo equipamento e porque elas são os grandes indicativos também da tua saúde do esqueleto no geral. E a cabeça do fêmur, aquela região do quadril, tem uma importância muito grande porque é o centro da nossa locomoção, tá? E as fraturas nessa região são as fraturas mais preocupantes para as pessoas que estão envelhecendo.
A população de maior risco para ter osteoporose são as mulheres. Se a gente olha o gênero, mulher é muito mais acometida do que o homem. Em seguida eu explico por quê. As mulheres brancas têm uma densidade óssea um pouco menor do que as mulheres negras, por exemplo. As mulheres mais magras também estão em risco maior. Tá? A densidade corporal, de certa forma, protege tanto contra a osteoporose quanto contra as fraturas, porque uma pessoa extremamente magra, quando ela cai, tem um risco maior de trauma ósseo, de fratura, do que uma pessoa um pouco mais corpulenta, e o fato de ter um pouquinho mais de peso corporal também submete o teu esqueleto a uma carga um pouco maior de forma constante. Então, a gente pode falar que o peso corporal, ele protege um pouco contra a osteoporose, né? Uma coisa, a gente fala só no nosso ambiente acadêmico. É talvez a única doença que a obesidade não seja um fator de risco para ela, tá? Na verdade, pessoas extremamente magras têm muito mais risco de ter osteoporose do que pessoas que estão com excesso de peso. O cigarro também aumenta o risco por essa doença, tá? E tem um outro fator de risco que está aqui com um asterisco, ele permanece aqui, pode ser que com os anos eu retire ele daqui da aula, que é o anticoncepcional oral. Por que tem esse asterisco aqui, pessoal? E eu vou dar uma explicação para vocês agora, que ela é válida para várias questões em saúde que envolvem anticoncepcional oral e saúde da mulher, que é o seguinte: o anticoncepcional é vamos chamar de medicamento, tá? Não é o termo correto, mas é uma droga sintética que começou a ser usada lá no final da década de 50, década de 60, para evitar a gestação, todos vocês conhecem, enfim. Qual é a questão dos estudos que envolvem saúde da mulher e anticoncepcional? Quando se inventou o anticoncepcional, a comunidade científica colocou uma quantidade de hormônio nesse anticoncepcional que eles tinham certeza que aquilo ali iria inibir a ovulação e impedir a gestação, tá? E aí, então, eles não queriam fazer um produto que pudesse funcionar de vez em quando, não. Olha, bota uma quantidade de hormônio aí que tu sabe que com certeza funciona e começa a vender o produto. Tudo certo. Só que aí, com o tempo, eles foram vendo alguns impactos não muito bons em saúde por causa dessa quantidade de hormônio que o anticoncepcional tinha. E então eles foram fazendo testes de baixar um pouco a quantidade hormonal e ver se ainda funcionava. E o que foi acontecendo? Eles foram vendo que à medida que eles baixavam um pouquinho a quantidade, ele seguia funcionando, baixavam mais um pouco, ele seguia funcionando, baixavam mais e seguia funcionando no sentido de prevenir, de evitar a gravidez. Então, a gente fala que existem gerações de anticoncepcional. Primeira geração lá da década de 60, depois saíram outras gerações. Então, o anticoncepcional que ele é vendido hoje em dia, hormonalmente, ele é completamente diferente daquele que era vendido na década de 60. É uma carga hormonal muito menor, tá? Então, por que eu faço essa ressalva aqui? Porque tem muita pesquisa que avaliou mulheres que, vamos dizer, estejam hoje com 80 anos e que foram usuários de anticoncepcional na década de 70, 80. Tá? E eles estão vendo alguns prejuízos desse uso de anticoncepcional lá 40, 50 anos atrás. Bom, mas o que isso quer dizer? Que para elas esse consumo de anticoncepcional aumentou alguns riscos para algumas coisas de saúde. Só que assim, ó, não é a mesma coisa dizer que uma mulher que tem hoje 25 anos e usa o anticoncepcional de hoje, que ela vai estar aumentando esses riscos também, tá? Então, cigarro sempre foi cigarro. Fumar 20 cigarros era um risco na década de 70, é um risco igual hoje, tá? Agora, usar anticoncepcional em 1975 representava uma coisa para a saúde de uma mulher totalmente diferente de consumir anticoncepcional em 2015, por exemplo, tá? Então, quando se passaram 40 anos, o produto mudou. Então, por isso que está aqui. Ainda a literatura ainda traz de maneira bastante enfática assim, que anticoncepcional oral aumenta risco para osteoporose, tá? Mas pensando nisso, tem que ver bem o estudo, quando é que ele foi feito, quem eram essas mulheres, quando elas estavam tomando anticoncepcional. E eu não estou falando isso para dizer, toma anticoncepcional que não faz mal nenhum. Eu só boto um assunto porque, olha, o remédio que aparece na grande maioria da literatura não é mais o remédio comercializado hoje.
Eu estou dizendo que esse de hoje não tem nenhum prejuízo? Não, eu não estou falando isso. Estou dizendo que ele é diferente do que era vendido 50 anos atrás, então a gente tem que ter sempre um pé atrás quando a gente olha esse tipo de relação entre consumo de anticoncepcional e saúde anos à frente, ok? Além disso, então, outros fatores de risco também, comportamentais também. Então, pouco consumo de cálcio, tá? E o mineral cálcio aparece várias vezes nessa aula, pessoal. Eu não estou falando de pouco consumo de leite, como as pessoas confundem um pouco, tá? É consumo de cálcio. O cálcio, ele tem várias fontes alimentares de cálcio, que a mais famosa é o leite. Tá? E eu falo isso por quê? Porque a pessoa pode perfeitamente ter uma saúde muito boa sem consumir leite de vaca. Tá? Tu pode obter cálcio em outras fontes. A inatividade física é um fator de risco muito forte para osteoporose. Tá? E ainda na área de nutrição, o consumo de refrigerantes à base de cola parece que também aumenta bastante o risco. A explicação fisiológica é o ácido fosfórico que esses refrigerantes têm. O que é a base de cola, pessoal? Refrigerante preto. Essencialmente, Pepsi, Cola e Coca-Cola. Tanto é que alguns estados americanos, inclusive, proibiram venda especificamente desses refrigerantes em escolas para tentar diminuir o consumo dessas bebidas entre adolescentes, que é justamente a população que deveria estar com seu esqueleto se reforçando ao máximo, tá? Bom, não sei se vocês chegaram a fazer aquela experiência, que é óbvio que não é a mesma coisa, mas aquela experiência de pegar um osso de galinha, botar num copo de Coca-Cola e deixar de um dia para o outro, e o osso ficar totalmente mole, porque ele perde o conteúdo mineral. Óbvio que não é esse o processo que acontece no nosso corpo, mas enfim, esse ácido fosfórico que esses refrigerantes pretos têm, ele aparentemente ele dificulta muito a absorção de cálcio pelos nossos ossos, tá? E uma coisa que é preciso entender é que a osteoporose, apesar de ser uma doença, tá? Ela faz parte do nosso processo de envelhecimento. Ela é normal. Então, a gente tem naturalmente uma fase da vida em que a gente acumula massa óssea, uma fase da vida em que a gente tem uma manutenção dessa massa óssea e depois a gente começa a perder essa massa óssea. Igualzinho, pessoal, ao nosso sistema muscular, tá? E esses dois sistemas eles andam muito juntos sempre. Quando a gente fala em osso, a gente está falando geralmente em músculo, porque eles se complementam e se reforçam, né? Então, a gente tem uma fase da vida em que a gente está ganhando massa muscular, a gente estabiliza essa massa muscular, e depois a gente começa a perder por questões hormonais, e o nosso esqueleto é igualzinho. Mas, o que acontece? Apesar de ser um processo que ele é natural, ele não é uma coisa que a gente vá sofrer com osteoporose. Tá? Então, toda pessoa que envelhece, qualquer pessoa com 80 anos vai ter um esqueleto menos denso do que uma pessoa com 40 anos, tá? Ou do que com 20 anos. Isso é um fato. Agora, ter um esqueleto menos denso não quer dizer que ele seja um esqueleto que vá se quebrar por qualquer coisa ou que vá começar a apresentar dor, tá? Então, ela faz parte do processo natural de envelhecimento. Agora, ficar doente com osteoporose no sentido de ter um esqueleto extremamente frágil, esse é que é o problema que a gente quer evitar, tá? Mas, assim, dizendo isso, nenhuma pessoa consegue envelhecer sem perder algum nível de densidade óssea, tá? E ele é mais comum em mulheres do que em homens, esse problema. Então, algumas coisas. A gente aí, quando passa dos 50 anos, tá? A minha idade aqui, a gente começa a ter, então, já, dependendo da população que a gente está olhando, tu pode ter quase um terço das mulheres com algum nível já de osteoporose, tá? Já nos homens, isso é uma prevalência bastante baixa, quer dizer, fica por volta de 5%, raramente vai ultrapassar nessa faixa etária mais que 10%, mesmo em populações que são muito acometidas por osteoporose. Então, tem milhares de pessoas no Brasil que sofrem com essa doença, que tem esse diagnóstico, tá? E que tem uma preocupação maior com fraturas, que podem fazer alguma coisa no sentido de tentar reverter o problema. E o grande fantasma, a coisa que mais assusta quem tem osteoporose, é isso aqui. É que quando um idoso que está sofrendo com osteoporose quebra o seu quadril, 1 em cada 5 vai ficar permanentemente acamado. O que isso quer dizer? Não vai voltar a andar, tá? Em seguida eu explico melhor por que essa questão do velho que não volta a andar. Mas assim, pessoal, o que acontece?
Uma fratura num jovem cicatriza de uma maneira diferente de uma fratura no idoso, e uma fratura no idoso com osteoporose vai ser muito mais lenta, tá? E alguns não vão chegar a cicatrizar e vão ficar permanentemente acamados. E eu falo uma coisa em aula que o pessoal às vezes acha que é meio exagero, mas para muitos idosos, fratura de fêmur e fratura de quadril é uma sentença de morte, tá? É assim, quebrou hoje, começa a contar os dias, porque a pessoa pode não ter nada. Não, mas o vô era super saudável, não tomava remédio para o coração, etc. Caiu, quebrou o quadril. 2 anos depois o vô morreu. De quê? No que ficou acamado, começa a surgir um monte de problemas, tá? Então, a maioria dos idosos que ficam acamados vão morrer aí num período de 3 a 5 anos, tá? Então, a gente pensa, olha, de cada 5, um fica acamado, e desse pessoal que fica acamado, a maioria morre, tá? Em pouco tempo. Porque quando o ser humano, quando fica acamado, tudo piora nele de maneira muito rápida, e quando a pessoa está envelhecendo, ou se já tem alguma outra comorbidade, então isso aí acelera um processo que leva à morte, de certa forma, precoce. Pessoas bem mais velhas, após os 80 anos, então, 8 a cada 10 mulheres têm já a osteoporose, e uma das grandes diferenças entre homem e mulher é que, quando a mulher para de menstruar, tá, por questões hormonais, ela tem uma queda muito rápida de massa óssea, tá? Então, uma mulher que parou de menstruar, ela pode perder 5, 6% de massa óssea por ano, enquanto que os homens também começam a perder massa óssea após os 50 anos, mas numa velocidade muito inferior a essa. Então, a gente tem algumas coisas que vão diferenciar homem e mulher, tá? Então, ter osteoporose está bastante associado com morte prematura na terceira idade, principalmente por causa dessa questão que eu falei das fraturas, tá? É uma doença que ela vem aumentando na população mundial, e aí a gente poderia citar vários fatores. Então é uma coisa bastante sabida que nós temos cada vez mais gente velha na população, portanto tem mais chance de ter gente com osteoporose, a nossa atividade física não está como deveria ser, a nossa alimentação não está como deveria ser, questões até de exposição ao sol também. Então é uma doença que ela aparentemente ela está crescendo bastante, tá? E o grande complicador, eu falo complicador, mas que a osteoporose tem, é que a fase mais importante da nossa vida para evitar essa doença não é quando a gente já começa a pensar em saúde, que é após os 45, 50 anos. É início da adolescência, tá? Então, óbvio que não existe ninguém com 15 anos que está preocupado com osteoporose, até porque seria um jovem extremamente neurótico, tá? Mas, enfim, é nessa idade que a gente consegue cultivar uma saúde óssea futura melhor. E, de certa forma, talvez acho que é o único sistema corporal que a gente consegue ter entre aspas, uma poupança, tá? Que o esqueleto que a gente adquire do nosso nascimento até os 25 anos de vida, mais ou menos, ele vai ser um grande preditor de como é que a gente vai estar em termos de saúde óssea após os 70 anos. Tá? Então, a gente armazena osso nesses primeiros 25 anos de vida, e quanto mais a gente conseguir armazenar, menor a nossa chance de sofrer com osteoporose lá no final da vida. Tá? Então, não é que uma pessoa idosa, tá, mas agora quer dizer, é tarde. Não, nunca é tarde quando a gente fala em termos de ganhos em saúde e exercício físico. Tá? Então, sempre é bom começar alguma coisa no sentido de tentar reverter um quadro patológico. A grande questão é que o que tu pode fazer após os 60 anos é muito pouco quando a gente compara com o que poderia ter sido feito nos primeiros 25 anos. Tá? Então, quer dizer, tu pega uma pessoa que cresceu sem atividade física, com, sei lá, com uma alimentação pobre em cálcio, com quase nenhuma exposição ao sol, com alto consumo de refrigerante à base de cola, etc. e tal, essa é uma pessoa que ela não vai chegar no seu pico ósseo. Tá? E aí, o que isso quer dizer? Quer dizer que quando ela começar a perder osso, lá pelos 50 anos, ela vai estar muito mais perto de estar com um esqueleto fraco a ponto de entrar no quadro classificado como tendo osteoporose. Tá? Então,
ela tem essa característica, essa doença que interessa muito mais o que tu fez anos atrás, décadas atrás, do que tu faz quando tu já está velho. Tá? E, como eu já falei que uma doença silenciosa, é uma doença que ela depende muito de rastreamento. Ou seja, ir atrás, o que é rastreamento, pessoal? É quando tu vai atrás de alguma doença sem que ela tenha nenhum sinal ainda. Tá? Então, quando a gente fala de fazer rastreamento de algum tipo de câncer, quer dizer, tu pegar pessoas assintomáticas e ela vai lá e faz o exame para ver se tu acha alguma coisa, né? Para todas as doenças a gente vai ter falso positivo e falso negativo, né? Se eu entrar nessa área do câncer, então vai ser uma aula à parte, mas a osteoporose não costuma ter muito falso positivo, tá? Os exames são bastante confiáveis em relação à densidade óssea. E aí, quando a gente casa, então, o estilo de vida que uma pessoa tem com o que a densitometria está mostrando ali, tu consegue fechar um diagnóstico de que a pessoa está entrando em osteoporose mesmo, tá? Então, aqui eu tenho uma outra comparação visual, então, de uma tomografia aqui, osso de coluna, osso de vértebra, tá? De uma mulher de 30 anos e de um homem de 63 anos, tá? Então, é claro que eu falei que mulher tem um esqueleto menos denso e tem mais risco de osteoporose, mas quando a gente pega uma mulher jovem e um homem mais velho, o homem já vai ter um esqueleto mais fraco também, tá? Então, o que é esse exame de densitometria óssea, pessoal? É um exame, então, para quem nunca viu essas máquinas, tá? O DEXA, né? O exame também que se usa para ver a composição corporal, eu falei um pouco disso quando falo na aula sobre obesidade, mas é o exame que ele tem uma fonte de luz, então ele emite um feixe, né, de luz, óbvio que não é luz normal, então ele emite um feixe de luz, e esse feixe atravessa o nosso corpo e tem uma fotocélula que capta essa luz numa outra extremidade, e de acordo com a maneira com que essa luz atravessou o nosso osso, atravessou os nossos tecidos, se consegue avaliar o quão denso aquele osso está, a quantidade de cálcio que ele tem, tá? E aí, então, se faz uma comparação dessa quantidade de cálcio que aquela pessoa tem com a quantidade de cálcio considerada ideal para um adulto jovem, né? Entre os 20 e 30 anos, mais ou menos, e tu vê o quão longe a pessoa está dessa densidade considerada ideal para o esqueleto. Tá? Então, esse score que o exame nos dá, então, né, ele compara, então, essa pessoa aí, quanto ela está longe dessa média de uma população de 20 a 35 anos, quer dizer, é uma idade que as pessoas estão no seu pico de massa óssea, justamente, e quando o teu valor de densidade óssea está menos, quer dizer, está abaixo, né, 2 desvios padrão e meio, tu diz que a pessoa está com um diagnóstico de osteoporose. Tem um meio termo aí entre a quantidade boa de osso e a osteoporose, que é chamada de osteopenia, que é quando ainda é um enfraquecimento do osso sem tá ainda caracterizada a osteoporose. Então, uma região de grande preocupação é o quadril, tá? Para relembrar aqui a anatomia do nosso quadril. Então, uma fratura de quadril é uma coisa bastante grave, tá? Lembrando, pessoas normais que caem de lado no chão, por exemplo, não vão quebrar um quadril. Tá? Qualquer jovem que cai no chão vai ficar com uma baita dor do lado, pode ser mais magro, mais gordinho, ficar com uma dor do lado, mas não vai quebrar um quadril. Então, uma pessoa que cai dentro de casa e quebra um quadril, ela está com um osso extremamente poroso já. Tá? E só para relembrar, o que é esse acetábulo aqui, pessoal? Aqui, essa concavidade é onde encaixa, então, a nossa cabeça do fêmur. Tá? Muitas vezes essa batida lateral faz com que a cabeça do fêmur empurre o quadril aqui e leve a uma fratura de quadril, mais em cima ou mais embaixo, às vezes, sem que o fêmur por si só quebre. Né? O fêmur pode ficar íntegro, mas a cabeça dele, né, pode quebrar aqui o quadril nessa região do acetábulo. Então, tá aqui. Isso aqui é um exame, um DEXA, tá? Uma densitometria óssea, em que a gente vê aqui o fêmur, com a cabeça do fêmur, então, encaixando naquela concavidade, ó, que é o acetábulo do quadril. Tá? E esse triângulozinho em azul claro, que é chamado triângulo de Ward, que é a região, então, onde se avalia a densidade óssea de uma pessoa, e aí coloca, então, essa densidade óssea num gráfico aqui, que é o gráfico, então, populacional, que compara a pessoa com aquela população de referência lá, para ver o quão longe ela está dessa população de referência, quer dizer, quem está no verdinho está tudo ok, amarelo, primeiro sinal de alerta, geralmente a convenção do exame é
laranja, osteopenia, vermelho, osteoporose. Geralmente é assim, mas tem que olhar o que o laudo de exame fala, tá? Mas, enfim, o exame tem essa cara aqui de se parecer com uma radiografia, essa é a região analisada, então, e a gente tem, então, plotado aqui, esse pontinho aqui é onde essa pessoa examinada está, acabou de entrar na zona amarela aqui, tá? Então, ela está com osteopenia, provavelmente, aqui, eu acho, uma coisa assim. A gente tem... não, ela está entrando num quadro de osteoporose já. Aqui é um outro exame em que a gente tem uma pessoa também bastante acometida já por osteoporose, tá, por onde está o ponto dela aqui, e a variação de coluna lombar. Tá? Então, aqui está da L1 a L4, lembrando que a gente tem mais uma lombar, que é a L5 aqui, depois vem a S1, que é a primeira vértebra sacral, tá? Mas se costuma avaliar, então, essas 4 vértebras aqui, buscando rastreamento de osteoporose, certo? E as fraturas de fêmur, então, as mais comuns e que mais preocupam, tá? São essas 3 aqui. A fratura do colo do fêmur, que é imediatamente abaixo de onde a gente tem o côndilo aqui, onde que encaixa com o acetábulo. A fratura do trocânter, tá? Transtrocânteriana, quer dizer, que atravessa o trocânter. E a fratura subtrocanteriana, quer dizer, que ela fica abaixo do trocânter. Então, aqui é o trocânter na cabeça do fêmur, tá? Ela é uma fratura típica para cirurgia de colocação de pino, isso aqui, certo? Então, eu socorri um amigo meu, ciclista, que eu vi ele ser atropelado ao meu lado quase, e ele caiu e bateu com o lado do corpo no cordão da calçada, tá? E ele causou uma fratura subtrocanteriana, uma fratura aqui, ó, tá? E aí eu socorri ele imediatamente. O que me chamou a atenção? Que eu vi que ele estava deitado de barriga para cima no chão e o pé dele estava totalmente de lado. Tá? Quer dizer, o fêmur soltou. Né? Então, quando soltou aqui, girou a perna dele. Só que ele não tinha nem 30 anos na época, foi para o hospital no mesmo dia. No dia seguinte, ele fez uma cirurgia, colocou um pino e ele estava 10, 15 dias depois, já estava pedalando em casa, já numa bicicleta estacionária, voltou a pedalar em seguida, problema nenhum, tá? Então, uma das coisas que se faz quando se quebra, ou quando se começa a ter um processo de artrose, né, é a colocação dessas órteses aqui, tá? Isso aqui, essa imagem que está aparecendo, não tem tanto a ver com osteoporose, mas pode ter. É mais quando, assim, olha, a cabeça do fêmur que encaixa num acetábulo sofreu um desgaste já, muitas vezes desgaste articular, e precisou trocar, então colocou uma de titânio, por exemplo. Tá? Bota uma de titânio aqui, com esse soquete aqui, e a coisa funciona muito bem. Tá? A pessoa vai ter aí vários anos ainda prolongado em relação a ela poder caminhar, por exemplo. E essa cabeça artificial aqui entra no osso que está aqui, então, quer dizer, bem na região do trocânter, tu tem a inserção desse metal. Tá? Essa fratura do meu amigo que eu falei, nada mais é do que o que ele fraturou aqui o osso dele, né? Então eles botaram um pino de metal que unia a parte de baixo com a parte de cima. E é isso aí. Depois o pino fica aqui dentro para sempre e pronto. Então é um pouco diferente disso aqui. Mas qual é a grande questão, pessoal, que afeta a osteoporose nessas cirurgias? Então, esse meu amigo que se quebrou com 20 e poucos anos, o médico chegou lá, pegou o osso dele, e as cirurgias ortopédicas, elas são meio brutas, né? Elas são meio que parecem um trabalho meio que de marceneiro, coisa assim ali. O sujeito fura com uma broca o osso, enfia um pino de metal, fura o outro osso com uma broca, sei lá, bota uma porca de cada lado, aperta aquilo, é como se fosse mexendo, fazendo uma restauração num móvel de madeira ou de metal, coisa assim. Aparafusa as coisas, fecha a pessoa e a pessoa segue a sua vida. Tá? Qual é a grande questão da osteoporose nisso aqui? Tu não pode chegar com uma broca num osso muito poroso. Tá? Quando tu tenta furar um osso poroso, ele se quebra todo. Tá? Então, imagine assim, imagine que tu tivesse tu vai querer furar, tu tem, sei lá, um boneco aqui que ele é de madeira, tá? Denso, e tu quer fazer um furinho nele para enfiar um parafuso.
Tu pega uma broca, uma furadeira, tu faz um furinho pequeno, tu enfia o parafuso no teu boneco de madeira. Agora, imagina que esse teu boneco é feito de gelo, por exemplo. Ou, sei lá, ele é feito de açúcar, de confeito. Quando tu começar a furar com essa broca, seja ele de gelo ou alguma outra coisa assim, ele deve rachar, por exemplo, ou se desmanchar. E não vai suportar que tu aparafuse alguma coisa nele. E essa é a realidade que muitas vezes o médico encontra quando vai fazer uma cirurgia ortopédica numa pessoa com osteoporose, tá? Então, é um quadro que vocês vão ver acontecer várias vezes com pessoas idosas. A pessoa caiu e quebrou um fêmur. Olhando no raio-x, o médico fala, isso aqui é indicativo para colocação de pino. E ele fala o seguinte, nós vamos abrir e ver se o osso tem condições de receber um pino ou não. Tá? O que tem condições? Eu posso entrar com uma broca nesse osso, atravessar o osso com uma haste de metal e aparafusar dos dois lados, ou se eu entrar com uma broca nesse osso, ele vai se rachar inteirinho. E é mais ou menos isso aí. Então, às vezes os médicos pegam uma pessoa idosa, vão para o bloco cirúrgico, abrem e falam, olha, não teve condições de colocação de pino. Fecha a pessoa, manda para casa e fala, fica quietinha com analgésico, aguenta para ver como é que esse osso ao natural vai cicatrizar. Tá? A colocação de pino em qualquer fratura, pessoal, ela acelera muito o processo da pessoa voltar. Então, quer dizer, claro, a imobilização é a grande chave, né, para o osso se soldar novamente ao natural. Mas quando tu coloca um pino, tu já aproxima as duas extremidades que foram quebradas e tu já, além de tu aproximar elas, elas ficam imobilizadas, que são as duas coisas que tu precisa para o osso ao natural se fechar. O osso é um tecido vivo que se cicatriza quando ele quebra, tá? Então, toda vez que tu pode colocar um pino, tu acelera o processo de volta, tá? de solidificação da fratura e crescimento do calo ósseo, então. Agora, se o osso não suporta receber uma haste de metal, não suporta ser furado, tu tem que deixar ele cicatrizar ao natural, que é fica parado, imobiliza. Então, quando a gente quebra um braço e tu bota um gesso, é uma coisa. Agora, quando tu quebra um fêmur, o que significa? Tu não pode ficar de pé, por exemplo, tá? Que é o que vai levar, então, tu não pode firmar o pé no chão, tá? Que é o que vai levar, então, a pessoa idosa a ficar acamada. E uma pessoa jovem que se quebre, o osso dela, 45 dias, dependendo da região que é o osso, do nível de saúde que essa pessoa tem, o osso está voltando ao que ele era antes, criando um calo ósseo bastante forte já. Só que esse processo que leva 45, 60 dias num jovem, pode levar 5, 6 meses numa pessoa idosa, ainda mais se ela tiver com osteoporose. Então, esse é o grande problema de quebrar quando a gente é velho. A gente, muitas vezes, não tem mais a possibilidade de fazer colocação de pino, tá? E a gente, então, fica dependendo disso aí. Então, eu cansei de ver gente velha dizer, olha, a avó foi para a operação, ela quebrou o fêmur, coisa assim, só que o médico falou que não podia fazer nada porque o osso dela estava muito fraco já. Aí a avó volta para casa e fala, olha, avó, quando sentir dor, não te mexe, não pode ficar de pé. Quando tu sentir dor, tu toma esse remédio aqui para aliviar a dor e assim ela fica meses. E muitos desses velhos que entram nessa situação não vão se levantar mais, tá? Porque imagina, a perda muscular que uma pessoa idosa tem, mesmo se mexendo, já ela é significativa. Qualquer pessoa que fique parada, que fique acamado, perde muita massa muscular. Se tu tem 80 anos, essa perda de massa muscular pode ser a diferença entre depois tu ter força ou não ter força para ficar de pé, por exemplo. E aí tu tá arrumando para o final de vida já, tá? Aqui uma fratura de pelve, tá? Então, tá aqui de novo, aqui, ó, a cabeça do fêmur, ó, tá? O acetábulo aqui, uma fratura de pelve, que é uma fratura que ela está muito relacionada a eventos traumáticos também. Então, o que são as coisas mais comuns de ter esse tipo de fratura aqui? Por exemplo, acidente com moto. Tá? Tu está andando de moto, vem um carro e bate de lado em ti, e o carro bate do lado do teu quadril e quebra a tua pelve. Às vezes acontece, a pessoa está andando a cavalo e cai, o cavalo cai por cima dela, pode quebrar a pelve, ou a pessoa cai do cavalo e fica com o pé preso no estribo, e pode fazer esse deslocamento aqui de pelve que a gente está vendo. Dizem que talvez a fratura mais dolorosa no nosso corpo é essa fratura de pelve, tá? Um prognóstico bastante complicado também para a gente ir adiante. Uma pequena pausa aqui, mas tudo bem. Tá? Então, indo adiante dessa fratura de pelve aqui,
Bom, uma outra forma que não está aqui mais por curiosidade, não é uma coisa muito comum a gente ver, mas esse aparelho aqui chamado Cuba, né, da fábrica McHugh, ele emite uma onda sonora através dos ossos do pé aqui, e de acordo com a velocidade com que o som atravessa o osso, ele consegue predizer também a massa óssea, tá? Então, uma onda sonora pelo calcanhar. Então, quanto menos som passa pelo osso, mais denso ele é. E o que acontece, né? De certa forma, ele é um preditor, porque toda a pressão que o nosso calcanhar recebe, essa pressão, né, esse impacto, né, ele sobe pela nossa perna e vai até o nosso quadril. Então, é o mesmo eixo. Então, de certa forma, se tu conseguir ver como é que está o teu calcanhar, tu consegue estimar como é que está o teu quadril, porque tudo que bate no calcanhar bate lá no quadril também, tá? Bom, como é que a gente evita essa doença? Talvez a coisa mais importante seja a atividade física, tá? E eu não estou falando aqui porque eu sou dessa área, porque a gente está falando do mal sobre atividade física, mas a grande questão é que o osso responde de maneira bastante parecida com o nosso músculo, tá? Em relação a quando é submetido a estresse. Se esse estresse for numa carga certa e tu tiver depois desse estresse uma recuperação suficiente, uma nutrição adequada, a resposta tanto do osso quanto do músculo ao estresse vai se responder com hipertrofia. Tá? Qual é a grande diferença desses dois sistemas aí? É que o osso responde com hipertrofia muito menos quando a gente está velho. Claro que a massa muscular também. Então, ninguém vai dizer que um homem de 70 anos hipertrofia igual a um guri com 25. Não é isso que eu estou falando. Mas quer dizer que pessoas mais idosas ainda conseguem ter um bom ganho muscular e ganho de força se começar a fazer musculação mesmo em idades avançadas. Já o osso não responde tanto assim quando a gente é velho, tá? Mas, enfim, o que a gente faz ao longo da vida submete, então, os nossos ossos a uma tensão, que é a tensão. Por que ele é osteomuscular? Porque quem submete o osso à tensão é o músculo. Então, a gente lembra coisa básica, né, pessoal? Tens um osso e tu tens lá o músculo, tens a inserção e a origem, né, do músculo. E a gente tem dois tipos, tá impacto nesse slide, tá entre aspas, para não confundir vocês. Quando eu falo impacto, não estou falando somente aqui de coisas que sejam bater, tipo pular, tá? Quando o músculo, quando tu encurta o ventre muscular e tu faz força, essa força exercida no sentido de tentar levar a origem do músculo em direção à inserção, cria uma pressão interna no osso. Tá? E isso é que é saudável para o osso, isso que faz com que o teu osso sintetize mais cálcio e perca menos densidade óssea. Tá? Então, o exercício tem esse grande efeito no nosso esqueleto. E, claro, as atividades chamadas de impacto, quer dizer, tipo de pular, coisa assim, também fazem bastante isso com o osso, tá? Mas eu quero dizer que não é somente isso. Fazer força submete o nosso osso a uma tensão que ela é benéfica. E, junto disso, o ambiente interno metabólico tem que estar propício. Eu estou aqui, está bem quente hoje aqui. O ambiente metabólico tem que estar propício para que esse ganho de massa óssea também aconteça. Então, de novo, uma comparação com a massa muscular. Quer dizer, quando tu faz musculação, tu estressa o teu tecido muscular. Se tu der para ele depois água, proteína, descanso, esse músculo hipertrofia. Se tu não te alimentar direito, se tiver uma alimentação muito carente em algumas coisas, esse músculo não vai crescer. E é muito parecido com o osso. E só que o osso, quando a gente fala em ambiente metabólico favorável ao osso, o que que é? É uma quantidade adequada de cálcio circulante e de vitamina D, tá? Então, na verdade, esse tripé aí que a gente que a gente costuma dizer que é o necessário para tu evitar a osteoporose. Então, não adianta só a pessoa que não faz exercício nenhum começar a tomar suplementação, seja de cálcio, seja de vitamina D, né? Então, se tiver, olha, ficar com uma só dessas coisas, não tem dúvida que a atividade física é a coisa que mais consegue prevenir a osteoporose. Idealmente, atividade física com um ambiente interno, um ambiente metabólico que tem uma quantidade de vitamina D adequada e de cálcio. Bom, aí a gente vai
rumar para uma área que o pessoal adora, mas que eu não vou abordar, porque assim, e precisa suplementar com cálcio, em cápsula, de alguma outra forma, ou com a vitamina D, aí cada caso é um caso, pessoal, tá? É só assim, saber se tem cálcio suficiente ou não, tu não consegue fazer isso aí olhando para uma pessoa por fora, da mesma maneira que vitamina D. No geral, a comunidade científica hoje, eu falo hoje, estou aqui em 2023 falando para vocês, com quase 2024, parece que a suplementação com vitamina D é uma coisa que ela não tem muito efeito colateral e parece que a maioria das pessoas se beneficiaria por fazer algum tipo de suplementação com vitamina D. Tá? Então, a princípio, parece que é uma coisa que faz muito bem para todo mundo, sem grandes efeitos colaterais, e que a gente deveria fazer esse tipo de suplementação. Mas eu não estou aqui para prescrever nada disso, mas enfim, cada caso é um caso, tá? A atividade física não tem nenhuma contraindicação nesse sentido, e das três coisas é que tem o maior efeito em relação à manutenção de massa óssea e inclusive de ganho de massa óssea também, em idades mais precoces, tá? Então, só que esse ambiente metabólico e atividade física, isso aí tem que ser feito para a vida toda. E, de novo, o grande efeito que ele vai ter na tua saúde futura é aquilo que tu fez nas tuas primeiras 3 décadas de vida, tá? Se tu conseguir, até os 30 anos, ter um bom nível de atividade física e uma exposição solar adequada, uma quantidade suficiente de cálcio e vitamina D, né, circulantes no teu sangue, a chance de ter osteoporose depois é muito pequena. Se for homem, deve estar olha, é quase zero se tu for homem, tá? Se tu for mulher, tu vai reduzir muito a tua chance de ter osteoporose, tá? Agora, chegou lá na 4ª década de vida, a gente costuma dizer que daqui para frente tu vai começar a perder, e a intenção é tentar estabilizar um pouco essa perda ou perder cada vez menos, tá? Mas a gente não fala em ganhos muito significativos de massa óssea após os 60 anos, por exemplo. Aí é coisa, tá todo mundo perdendo, quem tem mais parte de um patamar mais alto, melhor, né? E a grande questão é tentar perder cada vez menos. Então, quanto mais a gente acumula nos primeiros 30 anos de vida, melhor a gente chega até a velhice. E aí, até a idade com que a menina menstrua pode ter alguma influência nisso, tá? As meninas que menstruam mais tarde, por exemplo, elas têm menos anos com aquela exposição hormonal, que é benéfica para o crescimento ósseo, tá? Então, a menina que menstrua mais cedo um pouco, ela solidifica o seu esqueleto mais cedo um pouco e promove vamos dizer assim, a janela de tempo em que ela está fazendo uma solidificação no seu esqueleto, que ela está acumulando mais intensidade óssea, é um pouco maior do que aquela menina que vai menstruar muito mais tarde, tá? Talvez isso seja uma das explicações pelas quais mulheres muito longilíneas, muito magrinhas e altas, que são mulheres que, no geral, tiveram uma menstruação um pouco mais tarde, seria também esse é um dos fatores de risco que a gente sabe para osteoporose. Aquela mulher uma mulher, sei lá, com 1,70 m, com 50 quilos, por exemplo, tá? É uma mulher que tem uma chance maior de ter osteoporose, por exemplo. E, como eu já mencionei, a nomenclatura aqui, antes da gente ter a doença osteoporose, a gente fala que a pessoa tem osteopenia, tá? Também, no lado muscular, a gente fala de sarcopenia, quando a pessoa está com carência de massa muscular. E aí, pessoal, esse cartoon está aqui de brincadeira, mas ele consegue ilustrar um pouco assim, ó. Então, a gente tem mais ou menos 3 fases de vida, tá? Em que a idade que ela está do meu lado aqui, com 7 anos, ela está em franca expansão do esqueleto dela, e o esqueleto dela ainda tem alguns resquícios aqui, que pode ter uns pedacinhos de cartilagem, porque ela está crescendo bastante, mas a gente nasce com um esqueletinho lá de bebê, que ele é praticamente cartilagem pura, e esse esqueleto vai se solidificando e vai acumulando cálcio ao longo dos anos, e quando é que a gente meio que finaliza o grande ganho de cálcio? Quando a gente dá o último estirão de crescimento, a gente para de crescer, tá? E aí, então, nesse momento aí, a gente chegou no nosso pico de massa óssea e a gente vai aumentar um pouquinho ele até os 20 e poucos anos, vai estabilizar essa massa óssea até os 35, 40 e depois vai começar a perder. Então, a gente tem esses 3 momentos de vida em que a gente tem do recém-nascido
ao final de puberdade, que é o grande acúmulo de massa óssea, uma estabilização no adulto jovem e uma perda depois quando a gente passa dos 50 anos. Eu não sei se vocês lembram desses termos osteoblasto e osteoclasto. O osteoblasto é a célula jovem do nosso tecido ósseo e o osteoclasto é a célula velha. Então, na partezinha de cima desse cartoon, o que a gente tem? Enquanto o osteoblasto lá jovem está lá colocando um tijolinho no nosso esqueleto, o osteoblasto está lá quebrando o tijolinho. E ele se mantém nesse equilíbrio aqui quando a gente é o adulto jovem. Tá? Se tivesse um terceiro quadrinho aqui para ser a criança, tu teria o osteoblasto botando muito mais tijolo que o osteoclasto tirando o tijolinho. Mas isso aqui representaria o adulto jovem, então. Tá? Para cada tijolinho que entra, tem um tijolinho que sai. E tu fica com uma densidade óssea estável. E aqui embaixo eu estou chegando para a osteoporose, quer dizer, para cada tijolinho que o osteoblasto bota, o osteoclasto chega aqui e mete umas bananas de dinamite e destrói o osso. Tá? Para cada tijolinho que esse cara aqui bota, esse aqui vai lá e tira 50 tijolinhos. E aí tu tá o quê? Tu tá perdendo mais massa óssea do que ganhando. Tá? Então, você poderia entender o tecido ósseo como essa coisa viva que entra cálcio por um lado e sai por outro. Né? Então, no adulto jovem, tens um equilíbrio. Tudo que está entrando está saindo e fica uma coisa estável. E quando a gente começa a ficar velho, a quantidade que entra é muito menor do que a quantidade que está saindo. E tu começa, então, a ficar com perda de massa óssea, com uma densidade óssea cada vez menor. Júlia, espera um pouquinho. E, pessoal, quando a gente fala aqui, esse gráfico ilustra várias coisas, tá? Tanto esse ganho de massa óssea no início da vida que eu falei, quanto a grande diferença homem e mulher. Então, vamos devagarinho aqui nele. Então, a gente tem um crescimento ósseo que ele começa lá após o nosso nascimento. Falei que a gente nasce praticamente somente com cartilagem. Mas já a partir aí dos 10 anos de vida, mais ou menos, começa a surgir uma diferenciação entre menino e menina. Tá? Os meninos, quando chegam na puberdade, começam a acumular mais massa muscular e também mais massa óssea. E aí, o que acontece? O homem segue acumulando massa óssea de maneira bastante significativa e chega num pico de massa óssea por volta dos 25 anos, mais ou menos, mesma idade em que as mulheres chegam no seu pico ósseo. A grande diferença é que a densidade óssea do homem ela é mais alta que a densidade óssea da mulher, tá? Por questões hormonais e por questões também de massa muscular, que eu já falei. A massa óssea responde proporcionalmente à nossa massa muscular. Quanto maior a tua capacidade de fazer força, mais o teu osso responde com hipertrofia. Tá? E aí, pessoal, dos 25 mais ou menos até os 45 anos, a gente tem uma relativa estabilidade aqui, tanto em homens quanto mulheres, homens sempre com uma massa óssea mais alta. E aí que acontece uma grande diferenciação, quer dizer, na quinta década de vida, aí entre os 50 e os 60 anos, a mulher tem uma grande perda de massa óssea. Ela, literalmente, ela desce um degrau aqui em massa óssea, tá? Porque aqui está a menopausa, tá? A última menstruação. E a gente sabe que nos 5 anos após a última menstruação, a mulher vai perder muita massa óssea. O que chama atenção? O homem começa a perder massa óssea também por volta dos 45 anos, só que ele vai perdendo numa velocidade relativamente baixa aqui em relação à mulher. Mas ele está sempre perdendo também, tá? E o que a gente precisa observar aqui? Dos 50 para os 60 anos, a mulher desce esse grande degrau. Mas após os 60 anos, vejo que a angulação que essa curva feminina tem é igual à da masculina. O que isso quer dizer? Depois dos 60, ambos perdem na mesma velocidade. Tá? A desvantagem que a mulher tem é dupla, então, porque ela parte de um patamar inferior em relação à massa óssea comparada com o homem, e ela desce esse degrau de maneira muito abrupta. Tá? Mas depois, quando chega lá pelos 65 anos, ambos vão seguir perdendo numa velocidade bastante parecida. Então, qual é o nosso grande objetivo em relação à prevenção de osteoporose? É nessa curva ascendente aqui, que ela dura até os 30 anos, mais ou menos, tentar chegar no pico mais alto possível aqui. Porque, vejam, tanto para homem quanto para mulher, passou dos 50, a coisa vai começar a cair. Então, quanto mais alto eu chegar nesse pico de massa óssea, o homem aqui em azul chegou aqui no pico, começou a cair. Se esse pico fosse mais alto, ele ia cair na mesma angulação, quer dizer, só que ele ia acabar com 90 anos com mais massa óssea ainda, entendeu? Então, a grande questão é chegar num pico mais alto. E aqui eu tenho 3 exemplos, então,
de mulheres, tá? Que chegaram à osteoporose em idades diferentes, sendo que uma não chegou a ter o diagnóstico de osteoporose, morreu aos 90 anos sem diagnóstico. Essa linha preta aqui é o limiar em que a gente diagnostica a osteoporose, então. Tá? Qual é a realidade dessas 3 mulheres? Eu tenho uma mulher aqui que ela fez tudo direitinho a vida toda, chegou no seu pico de massa óssea genético, biológico, etc., normal, e ela foi perdendo uma massa óssea uma velocidade bastante lenta, deve ter sido ativa a vida inteira, teve uma alimentação saudável, exposição adequada ao sol, etc. E ela, apesar de estar perdendo massa óssea, como todo mundo perde, o que aconteceu? Ela não chegou nunca a ser diagnosticada com osteoporose. Ela morreu com 90 anos, sem chegar a ter o diagnóstico da doença. Tá? Essa outra mulher em laranja, o que aconteceu? Ela fez tudo certinho no início da vida. Mas aí depois, durante a vida adulta, ela não teve uma vida tão regrada assim e foi perdendo uma velocidade um pouquinho mais rápida, que é a que está ali em cima dela, e teve um diagnóstico de osteoporose perto dos 75 anos, mais ou menos, tá? Cruzou o limiar aqui de osteoporose e passou os seus últimos 15 anos de vida com a doença. Bom, se ela teve algum agravante ou não é outra coisa, mas assim, ela teve o diagnóstico aos 75, ela morreu com 90 anos. Tá? E essa terceira aqui, coitada, foi tudo errado. Ela não chegou no seu pico de massa óssea, e como ela já partiu de um patamar bem inferior ao das outras duas, tá? Ela começou a perder massa óssea mais cedo também, e quando ela parou de menstruar, com 50 e poucos anos, em seguida ela já teve um diagnóstico de osteoporose, e ela ficou vivendo com essa doença por quase 40 anos. Tá? Então, são 3 realidades, 3 possibilidades aqui de envelhecimento ósseo bastante diferentes, em que todas têm uma perda, como já falei, a perda é natural e ela é prática, e ela é inevitável, a gente pode dizer assim, que é perder massa óssea, é como dizer, olha, tu vai enrugar, tu vai perder massa muscular, tu vai perder uma massa óssea, são coisas que são inerentes ao envelhecimento no ser humano, tá? Só que essas duas aqui provavelmente não chegou. Uma, com certeza, não teve nenhum tipo de preocupação em relação à massa óssea, tá? A outra deve ter levado uma vida normal, mesmo que ela tenha tido o diagnóstico aqui. E essa aqui, coitada, ficou com um esqueleto muito frágil desde uma idade bastante precoce aqui, tá? Ainda em relação à mulher, pessoal, tem questões também que, assim, a puberdade é justamente a idade em que a pessoa deveria estar, então, acumulando a sua maior quantidade de massa óssea. E o que a gente vê no nosso mundo mais moderno um pouco? Muitas vezes, nesse final de adolescência, tá, acabando a puberdade ali, é exatamente a idade em que as meninas reduzem muito a sua atividade física. Tá? Então, já falei para vocês em aula, falo inúmeras vezes, mulheres são mais inativas que homens em qualquer faixa etária, tá? Mas quando a gente olha a atividade física feminina ao longo da vida, a grande queda é aqui, é quando a menina vira mulher, tá? E aí, geralmente, pessoal, menos atividade física significa menos exposição ao sol, tá? Que, de novo, não é que ir torrar no sol seja uma coisa boa, mas o sol ele é uma coisa que ele tem uma quantidade que é adequada. Zero sol é ruim para a nossa saúde mental, para a nossa saúde óssea. Excesso de sol em horários errados leva a câncer, leva a envelhecimento precoce. Tem uma quantidade ali que ela é adequada, tanto em relação aos horários quanto ao tempo de exposição, né? Mas, geralmente, uma criança que está na rua brincando, pulando, exposta ao sol, ela está praticando atividade física, quase sempre com algum impacto, e tem exposição ao sol, tá? Que são coisas boas para o nosso esqueleto. Então, quando uma menina para de se mexer nessa idade, ela prejudica o esqueleto dela de várias formas. E uma outra coisa que pode acontecer também é uma idade que muitas vezes começam a surgir aquelas preocupações estéticas, porque a menina passou geralmente por um ganho de peso, né? Nos anos que seguem a primeira menstruação, começou a ter seios, pode alargar um pouco o quadril, etc. Tal, e pode começar a ter aquela preocupação de, eu preciso emagrecer, isso aí pode entrar em alguma dieta restritiva, levando então a um metabolismo, a um ambiente metabólico interno também desfavorável, no sentido de, sei lá, consumo inadequado de cálcio, vitamina D, etc. Então, é uma preocupação a mais que a menina tem por causa dessa coisa de baixar a atividade física no final da puberdade, muitas vezes um pouco menos de exposição ao sol, né? A menina perde interesse por brincar na rua, começa a fazer coisas que são mais, vamos dizer, mais intelectuais, mais
dentro de casa, etc. e tal. Não vou nem falar na geração atual, que troca qualquer tipo de brincadeira na rua por ficar com o celular ou numa televisão, um tablet, etc. Mas, enfim, é bem naquela idade que o esqueleto estava justamente rumo ao topo e que essas mudanças aqui comportamentais afetam mais as meninas que os meninos muitas vezes. Então, mais uma coisa para fazer com que a osteoporose seja mais expressiva em mulheres do que em homens. Tá? Voltando ao exercício físico, então, são várias as frentes que o exercício físico ataca a osteoporose. Então, é uma coisa que ele é dupla. Além do exercício físico levar o ganho ósseo, ele diminui a perda óssea, que são coisas um pouco diferentes. Eu já falei, olha, tem cálcio entrando por um lado e saindo por outro. Então, o exercício consegue aumentar a quantidade de cálcio que entra no osso e consegue diminuir a quantidade que sai. Tá? Então, isso faz com que os ossos fiquem mais densos em termos minerais. Uma outra coisa, o exercício físico preserva a tua massa muscular em qualquer faixa etária. E a massa muscular tem um efeito duplo também, porque a massa muscular, ao mesmo tempo que ela protege a articulação de traumas, choques, quedas, porque o músculo, a pessoa que tem mais carne bate menos com o osso quando cai no chão, por exemplo, mas também ter massa muscular significa que tu está submetendo o teu osso a uma tensão maior, tá? E quanto mais tensão óssea, mais o teu osso responde com hipertrofia e com acúmulo de mineral, tá? E também a pessoa que é mais ativa, ela tem menos chance de queda, principalmente por causa dessas duas capacidades físicas melhoradas, que são a força e o equilíbrio. Tá? Então, a pena não estar ao vivo com você para demonstrar umas coisas de equilíbrio e força, mas assim, no geral, pessoas mais inativas têm um equilíbrio pior por várias questões, mas a própria musculatura do nosso pé, uma coisa que influencia o nosso equilíbrio, tá? E ter força, pessoal, significa que tu tens um pouco mais de explosão muscular, que às vezes quando a pessoa tropeça, ela cai por falta de explosão muscular. O jovem tropeça e rapidamente ele consegue jogar o pé à frente para não chegar a cair, ele evita a queda. O velho não tem mais essa rapidez, e não é uma rapidez neurológica, ele não tem mais explosão muscular para conseguir jogar o pé para frente rápido. Tá? E aumenta a chance de queda, então. Então, o equilíbrio, pessoal, não é uma coisa óssea, mas o equilíbrio ele vai piorando com a idade por uma questão do nosso ouvido interno aqui também, tá? Então, velhos têm o equilíbrio piorado, alguns porque começa a perder a sensibilidade nos pés, por questões de inervação e circulação, alguns porque começa a ficar com a musculatura dos pés muito atrofiada, que leva a perder equilíbrio, alguns por causa de uma questão do ouvido interno, que faz com que a gente vá perdendo equilíbrio também com o nosso envelhecimento. Então, é muito global a maneira com que a atividade física atua sobre essa doença, porque quando a gente é jovem, então, ela melhora essa nossa poupança óssea, ela te deixa com o esqueleto mais forte, te prepara mais para a tua vida futura, tá? E ela diminui essa perda óssea também, tá? Além disso, ela também faz com que a pessoa, por ser mais ativa, tenha menos chance de queda, tá? E essa manutenção de massa corporal exerce esse fator de proteção duplo, que é literalmente deixa o teu osso encapsulado numa quantidade maior de massa muscular, protegendo ele contra choques, mas também o fato de ter mais massa muscular diminui a chance que tu venha a cair. Tá? E a gente fala, o grande segredo para o velho é não cair. Tá? A osteoporose não vai incomodar ninguém se o velho tiver sem queda. Quando o velho cai é que vem o problema. É que nem quando pergunta assim, se mulher grávida pode andar a cavalo. Pode, só não pode cair. Andar a cavalo não tem problema nenhum. Agora, se tu com 7 meses de gestação, tá andando a cavalo, tu cai de barriga no chão, pode ser uma coisa muito grave. Então, é que nem velho com osteoporose. Se está tudo bem sem cair, a osteoporose não vai incomodar ninguém. Quando a pessoa cai, é que vem o problema. E a fratura, se acontecer a fratura, é uma coisa bastante grave e que tem impactos que geralmente vão afetar a longevidade dessa pessoa. Então, o exercício causa algumas, não sei, deformações, não é exatamente o termo adequado, mas quer dizer, ele gera uma tensão no osso, tá? Fazendo com que o osso se prepare para suportar limiares mais altos de carga. De novo, muito parecido com a massa muscular, tá? E aí, claro, pessoal, vão ter tipos de exercício que são diferentes para essa questão. Tá? Então, da mesma maneira que se tu quer ganhar massa muscular, tu tem que fazer o teu músculo sofrer um estresse, né?
Se tu quer ganhar massa óssea, tu tem que submeter o teu osso a estresse, então tem coisas que não vão submeter o osso ao estresse que tu precisa. Por exemplo, fazer hidroginástica. Tu está no ambiente aquático, tu tira a gravidade, tu tira o efeito de impacto que teu esqueleto teria, né, batendo com o pé no chão, por exemplo. Então, fazer é o tipo de atividade que pode ser para interação social, pode até ser um exercício aeróbico, de repente, dependendo do tipo de hidroginástica que é. Agora, para massa óssea, não se espera nenhum tipo de ganho, por exemplo. Tá? Bom, em relação ao uso de medicamentos ou suplementação, né, nessa doença, o que a gente tem assim, ó, algumas coisas podem melhorar a osteoporose e piorar outros aspectos, tá? Então, por exemplo, algumas suplementações de cálcio podem aumentar o risco cardiovascular, tá? Tem remédios, isso aqui é bastante curioso, tem remédios que são específicos para a osteoporose, que, dependendo da dosagem, ele leva um efeito reverso, quer dizer, ele faz com que a pessoa tenha mais risco de fratura. Então, quer dizer, tu toma remédio para curar uma coisa e o remédio também te causa aquela doença, tá? Mas, enfim, acontece. O ideal, como sempre, é não precisar recorrer a esse tipo de medicamento, tá? Também alguns medicamentos, eles promovem efeitos que são bastante prejudiciais para quem quer fazer exercício, tá? Então, aqui, ó, um remédio, por exemplo, ele provoca dor muscular e dor articular, que isso aqui atrapalha que essa pessoa faça exercício, quer dizer, o quanto tu ganha e o quanto tu perde, né? Tu toma uma droga que, teoricamente, te ajuda a combater a doença, só que ela diminui a tua capacidade de fazer exercício, que é uma das coisas que também evita a doença, tá? Então, a gente tem essas situações, às vezes, em outras áreas, como já mencionei para vocês, que a pessoa que toma um beta-bloqueador, né, que é um remédio para a saúde cardíaca, mas que esse remédio faz com que o coração não acelere, e se o coração não acelera, tu vai ter dificuldade de fazer exercício porque tu precisa de sangue e o sangue não está circulando, por exemplo. Então, assim, ó, tem sempre esse balanço que remédio tem sempre efeito colateral, tá? Então, outros aqui, ó, causam fraqueza, tontura, perda de coordenação, angina, cãibra, quer dizer, várias coisas que não são desejáveis, que muitas vezes, claro, que se é uma pessoa totalmente inativa, muitos desses efeitos colaterais ela não vai nem chegar a perceber. Então, ela toma um remédio e fala, não, mas para mim não teve mudança nenhuma. Claro, se a pessoa não vem usando o seu corpo, né, um remédio que causa dor muscular pode passar despercebido. Mas tu sabe que se essa pessoa quiser começar a fazer exercício físico, ela vai ter uma chance menor de aderir a um programa de exercícios, porque ela vai sim apresentar uma série de sintomas que causam a impressão de que o exercício é uma coisa ruim, porque ficar com dor muscular após o exercício, tu não vai querer voltar para fazer mais exercício, né? Uh, um tipo de população que mesmo jovem perde bastante massa óssea, claro, isso aqui, na população, isso aqui é ninguém, né? Mas são os astronautas, quer dizer, quando eles ficam num ambiente sem gravidade por algum tempo, justamente o fato do osso ficar sem sofrer nenhum tipo de impacto, faz com que eles tenham uma perda óssea bastante grande, tá? E essa é uma preocupação que ela é mais moderna, assim, tanto é que hoje em dia as estações espaciais desenvolveram algumas maneiras dos astronautas fazerem força e desenvolver até esteiras que puxam o sujeito contra a esteira para o cara poder fazer uma caminhada. Eles fazem uma série de coisas para tentar diminuir um pouco essa perda óssea que eles têm, né? E eles tinham uma grande perda óssea, uma grande perda muscular. Então, os primeiros astronautas que ficavam muito tempo no espaço, quando voltavam, passavam por um grande processo de readaptação à vida terrestre, porque eles tinham essa perda de massa óssea e massa muscular, né? E que não era tão simples assim. O cara levava algumas semanas, às vezes, a voltar a ter uma vida normal. Mas é claro que são pessoas extremamente diferenciadas em relação à preparação pré-viagem, condicionamento, quer dizer, não, um cara que tá com uma saúde meia-boca não vai ser astronauta, mas enfim, mesmo eles sendo extremamente saudáveis, vamos dizer assim, quando eles voltavam de uma missão muito longa, eles tinham um grande problema por causa dessa perda de massa óssea e massa muscular, tá? E que são duas perdas que acontecem juntas quase sempre, e por desuso, tá? Então, são dois sistemas que, se a gente ficar sem requisitá-los, eles vão atrofiar, tá? Então, por isso que ficar acamado
é tão prejudicial assim para os dois sistemas, tanto para a massa óssea quanto para a massa muscular. E o nosso esqueleto, nessa perda constante de cálcio que entra e cálcio que sai, tem essa estimativa aqui de que mais ou menos a cada 10 anos as nossas células do esqueleto elas se renovaram, porque a gente vai perdendo células por um lado e ganhando e criando células, sintetizando células por outro lado. Então acontece essa renovação aí de esqueleto. Uma coisa que a nossa pele a gente está constantemente na nossa pele descamando, né, perdendo células epiteliais e gerando células novas. Só que a nossa pele, ao longo da vida toda, ela tem um equilíbrio, porque a gente não fica criando uma casca, né, por fora, no geral, e nem fica em carne viva. Quer dizer, a quantidade de pele que a gente descama costuma ser igual à quantidade de pele que a gente cria, né, de pele nova, e a gente fica com uma estabilidade no tecido epitelial. Uma coisa que se falava antigamente é que cafeína seria também um causador, um fator de risco para a osteoporose, mas as pesquisas feitas de maneira um pouco mais adequada inocentaram a cafeína. Muito do que se tinha aqui era a confusão estatística por confusão com fumo, tá? Porque existe uma associação aí entre alto consumo de café e cigarro. Pessoas que fumam muito tendem a ser maiores consumidores de café também. E quando o estudo não era bem feito estatisticamente, tu levava uma confusão, tu achava que a cafeína que era o culpado, quando na verdade era o cigarro. Quando tu comparou gente que tomava muita cafeína, quando tu tirou o efeito que o cigarro tinha, tu viu que a cafeína não tinha, na verdade, nenhum efeito em relação à osteoporose, tá? E existem algumas classes medicamentosas que não tem nada a ver com saúde óssea, mas que elas podem sim aumentar a perda de cálcio no osso, justamente acelerando então esse processo de osteoporose. Ela pode ser efeito colateral de algum outro tipo de medicação. Tá? Então, o que eu falei aqui, quando uma pessoa cai dentro de casa, escorrega num banheiro, coisa assim, e bate de lado no chão, essa pessoa não tem por que quebrar um quadril, tá? Então, quer dizer, quando a pessoa está com um osso sadio, ela não vai quebrar um quadril caindo dentro de casa. Agora, um velho que não está mais com o quadril sadio, aí sim ele pode escorregar no banheiro, cair de lado e quebrar o quadril, tá? Mas vejam bem, se o quadril está sadio, uma pessoa com uma densidade óssea boa, o impacto de uma queda normal é 1/20, quer dizer, cara, tu precisaria ter uma queda de uma altura muito maior para tu poder chegar a quebrar esse quadril, tá? A força exercida para quebrar um quadril ele é bem maior do que um tombo normal. Mas quando a osteoporose se instala, uma escorregada qualquer em casa, a pessoa cai de lado e pode quebrar um quadril. E uma coisa que se fala para pessoas mais velhas é que a pessoa deve ser ensinada a cair, tá? E aí sim, isso tem que ser trabalhado com muito cuidado. Quer dizer, a gente fala, o pessoal que trabalha com arte marcial aprende muito bem isso aqui, né? Como cair sem se machucar, mas enfim, algumas coisas básicas que o velho pode aprender, né? Em relação à queda, para tentar evitar esse tipo de. Lembrando que as fraturas de cintura e de membro inferior é que vão ser sempre as piores, porque elas fazem com que tu perca a tua locomoção, tá? E aí, quando a gente olha para o velho que caiu, pessoal, tem algumas coisas que chamam a atenção. Quer dizer, se uma pessoa cai, leva as mãos à frente e quebra o punho, de novo, cair normalmente, caminhando em casa, não é suficiente para tu quebrar um punho, tá? Se tu quebrou, porque tu já está com osteoporose avançada. Então, é um alerta. Olha, a avó caiu e quebrou o punho. Cara, muito provavelmente ela esteja com osteoporose. Mas tem uma coisa que vai um pouquinho além disso aí, que é o seguinte. Se uma pessoa cai e ela bate com o rosto no chão, tá? Ou bate de lado com o quadril sem ter levado as mãos à frente, isso pode ser indicativo de problema neurológico, tá? Falta de reflexo. Quer dizer, o que é o normal de um ser humano? Quando vai cair, joga as mãos à frente para amortecer a queda com as mãos. Tá bom, aí ela fez isso aí, quebrou o punho, tem osteoporose. Agora, se ela caiu e nem isso ela fez, ela bateu de rosto no chão, ou ela foi cair de lado e não levou o braço para o lado e caiu direto com o quadril no chão, além de ter osteoporose, se ela se quebrou, é sinal de que ela pode estar com seus reflexos já sendo afetados por algum tipo de problema neurológico. É um alarme que soa nesse sentido, então. Tá?
Pode ir, filha. E aí, pessoal, já falei, mas né, a perda muscular que vai acontecendo com a idade, ela vai piorando o teu equilíbrio também e aumenta a chance de queda. Tá? E eu já também falei que o equilíbrio ele diminui com a idade. Uma coisa que ajuda a gente a preservar a musculatura dos nossos pés, a musculatura plantar, né, e manter equilíbrio, é caminhar descalço, por exemplo. Mas velho costuma não gostar de caminhar descalço. Tem velho que tem que andar sempre com chinelinho, com coisa assim, andar precisa sempre alguma coisa no pé, mas andar descalço diminui a chance de queda e tropeço também, tá? Só um pouquinho. Filha, eu vou fazer uma pausa aqui e bota a tua touca de natação, só um pouquinho. E uma outra coisa que a gente sabe que acontece com o envelhecimento, né, é que as pessoas tendem a ficar cada vez mais dentro de casa. Então, a gente vê um grande declínio no movimento geral, atividade física, que sai de casa quando a pessoa se aposenta. Muitas pessoas, quando se aposentam, meio que perdem a necessidade de sair de casa e começam a ficar muito tempo dentro de casa, o que reduz a exposição ao sol, tá? Que é uma coisa que a gente sabe que não é muito interessante. E quando a pessoa caminha dentro de casa só, ela começa a desenvolver alguns hábitos de caminhar se agarrando, por exemplo. Tá? Então, eu me lembro o meu pai, quando estava perto de morrer, assim, ele tinha alguns marcos em casa onde ele ia se agarrando. Então, solta daqui, tu dá 2 ou 3 passos até ali, coloca o braço aqui e tu vai andando assim. Quer dizer, a pessoa está com dificuldade de locomoção, mas não usa uma muleta, não usa uma bengala, por exemplo, ela anda aqui meio se apoiando em tudo. Tá? E é claro, uma pessoa que fique muito dentro de casa, que se mexa pouco, que não submeta o seu esqueleto a nenhum tipo de tensão, que não se expõe ao sol, isso agrava bastante essa doença. Tá? Uh, Lá nos países nórdicos, pessoal, eles têm muito menos sol, né? E eles têm muito mais motivo para não ir para a rua, porque muita neve, por exemplo, e eles têm uma população essencialmente branca, né? E eles têm um grande custo com osteoporose lá por causa disso, tá? Então, quer dizer, são países, inclusive, que eles fazem suplementação com vitamina D de maneira populacional, tá? Inclusive no ambiente escolar, muitas vezes tem isso. Na aula sobre obesidade, eu mostrei um pouco isso aqui, que as crianças na escola recebendo óleo de fígado de bacalhau, por exemplo, tá? Mas, enfim, eles têm uma preocupação muito grande com essa doença por causa disso, por causa da baixa exposição ao sol. Porque tu imagina, tu mora num país que tem, durante o inverno, tem pouquíssimas horas, ou não tem nenhuma hora de sol ao longo do dia, e uma grande parte do ano é muito frio, ou seja, a pessoa se vai na rua, ela vai com o corpo todo coberto. Quer dizer, quando é que essa pessoa se expõe a alguma quantidade de sol? É muito raro acontecer isso aí. Tu vai para a rua num dia, olha, no verão que está lá, 4 graus, né? Bom, tu vai ficar como? Tu não vai expor pele ao sol por causa disso, tu está completamente coberto, tá? E tem uma estimativa aqui que está se começando a ver que nos últimos 30 anos as fraturas estão aumentando mais em homens do que em mulheres. Quer dizer, não entendo mal, mulheres ainda têm mais osteoporose e se quebram mais. Mas nos últimos 30 anos aumentou nos homens essa quantidade de fraturas. Esse aumento nos homens foi maior que o aumento que teve nas mulheres. Talvez seja uma questão de uma inatividade física populacional, mas aqui estamos na área da hipótese. Uma coisa que é bastante sabida, pessoal, é quando a gente vai ficando mais velho, a gente vai ficando mais baixinho, né? E um dos motivos para isso é isso aqui, são essas microfraturas que vão acontecendo nas nossas vértebras, e elas são fruto da osteoporose, tá? Então, o osso vertebral vai ficando muito poroso e ele vai ficando achatado com o peso, tá? E aí, então, esse achatamento aqui, digamos, se tu tirar 1 milímetro de cada vértebra, a pessoa pode perder aí 1,5 cm, 2, por exemplo, tá? Então, a pessoa vai ficando mais baixinha por causa disso aqui, por essas microfraturas que vão achatando as vértebras, então, tá? Aqui tem uma ressonância que a gente vê bem que é uma vértebra meio que pulverizada, parece que ela foi que detonaram o explosivo que nem ela. Tu tem aqui a massa óssea dessa vértebra relativamente íntegra, e essa aqui também que esfarelada aqui, tá? Esse é o tipo de fratura vertebral
que vai acontecendo como consequência da osteoporose, que atinge o esqueleto todo, tá? Então, atinge as nossas vértebras também. E aqui, essa senhora aqui, ó, mais à direita embaixo, é bem aquele quadro típico que a gente vê do envelhecimento, tá? Uma menina jovem aqui, com uma postura ok, a gente vê começando um processo aqui de uma cifose aqui, começa a ficar com essa inclinação, né, na cervical, e ela vai ficando curvada. Então, quer dizer, quando tu pega uma pessoa aí dos 25 para os 80 anos, por exemplo, e ela vai ficando cada vez mais baixinha por causa desse duplo processo aqui de encolhimento. Enquanto as vértebras estão se achatando pelo processo de osteoporose, tem uma questão postural que vai fazendo essa pessoa ficar cada vez mais curvada. E esse processo aqui, a geração de vocês, o pessoal que é jovem hoje, vai ter isso aqui de maneira muito mais acelerada e muito mais pronunciada, provavelmente, por causa do uso do celular constante, que faz com que a tua cabeça fique inclinada para frente horas durante o dia. Tá? Então, a avó começou a fazer um monte de crochê e foi ficando curvadinha. Só que tem hoje a pessoa de 8 anos que já está curvada porque ela está agarrada no celular horas durante o dia. Tá? E vai levando essas perdas de altura aqui, então, certo? Aqui eu não vou entrar, isso aqui é um gráfico similar àquele que eu tinha projetado já. Bom, lá dentro do osso, o que vai acontecer? Então, essa tensão que o nosso músculo submete ao nosso osso, tensão e compreensão, mudam o fluxo de líquido intersticial lá dentro do osso. Como é que a gente pode entender isso de uma maneira um pouco mais simples, assim, ó? Vocês imaginam vocês pegarem uma esponja, tá? Tu coloca uma esponja num prato com água, tá? E aí tu aperta essa esponja, e tu solta ela absorve um pouco essa água, tu aperta de novo ela vai jogar um pouco de água para fora e absorve de novo. Quando fica apertando e soltando essa esponja, ela puxa a água para dentro dela e joga para fora, puxa para dentro e joga para fora. Isso é uma maneira bem infantil de explicar o que seria esse aumento do fluxo intersticial no interior do osso. Quando o teu osso é submetido a tensão, é como se fosse essa esponja submetida a essa pressão que a tua mão faz. Então, tu aumenta o movimento de líquido entre as células do teu osso, e isso estimula a ação dos osteócitos, quer dizer, dos osteoblastos, aquelas células jovens do osso que fazem com que tu sintetize mais matriz óssea, tá? Então, essa é a explicação, vamos dizer assim, mais fisiológica, interna lá, que faz com que a atividade física seja benéfica para o teu osso e mantenha a tua densidade óssea. Tá? Então, da mesma maneira que quando a gente faz a musculação, o nosso osso sofre micro rupturas e quando elas se cicatrizam, o teu músculo volta mais forte, hipertrofia, essa tensão e esse impacto que a gente coloca em cima dos nossos ossos aumenta esse fluxo intersticial, então, e o osso também vai responder com hipertrofia, tá? Dentro desse aspecto, pessoal, a atividade mais segura vai ser a musculação. Por que isso? Mas, Marcos, pular corda não é legal? Pular corda é maravilhoso. Pular corda causa um baita impacto no teu esqueleto e, sim, promove esse fluxo de líquido intersticial. Qual é a questão? Quem é que pode pular corda? Entende? Pegar uma pessoa jovem, botar essa pessoa a pular corda, olha, vai começar a pular corda, que aumentar o tempo, vai começar a pular minutos pulando corda por dia. Isso é bem legal, tá? Só que tem duas coisas. Uma que o pular corda vai agir sobre o membro inferior, basicamente, não sobre o esqueleto todo. Mas tudo bem, vai ser uma baita ação de membro inferior e até coluna. A questão é que a musculação, tu consegue submeter todo o teu esqueleto à tensão óssea. Por quê? Porque tu faz musculação com o teu corpo todo, entende? Então, o que seria uma atividade de impacto para membro superior, por exemplo? Dar soco em alguma coisa seria fazer apoio jogando teu corpo no ar e batendo com a mão no chão. Mas entendam que submeter a gente consegue fazer vários impactos com o membro inferior, mas a parte de cima do corpo não é tão simples de submeter o corpo a impacto. Além do que, pessoal, eu estou falando aqui de segurança, tá? O que isso quer dizer? A musculação tu pode fazer mesmo quando a pessoa tem já um grau de osteoporose avançado.
Tu não pode submeter uma pessoa com um esqueleto muito frágil a grandes impactos, porque tu pode quebrar a pessoa. Agora, a musculação, com a carga adequada, tu pode fazer em qualquer nível de osteoporose, que a pessoa não vai ter nenhum tipo de problema em fazer exercício, entende? Então, jogar vôlei, pular corda, fazer exercício pliométrico, são todos muito legais, têm um grande impacto, são super benéficos, desde que a pessoa tenha condições plenas de fazer esse tipo de exercício e que ela não tenha osteoporose ainda. Agora, a pessoa já tem osteoporose, não é bem assim, tá? Porque tu quer minimizar risco de queda, tu quer minimizar o tipo de impacto, tu não sabe se a pessoa vai suportar ou não, e aí quando a gente bota lá o custo-benefício, nada se compara à musculação, porque tu consegue submeter todos os ossos do corpo praticamente a uma grande tensão e compressão de forma muito segura e organizada. E tu consegue, então, ter esse ganho ósseo através desse tipo de exercício. Não estou anulando outros efeitos como corrida, sabe? O próprio pular corda que eu já falei, etc. Qualquer coisa que submeta o músculo a tensão, submete o osso à tensão e vai ser benéfico. Agora, o quanto tu consegue fazer de tensão no osso, o custo-benefício vai ser sempre muito melhor quando tu faz a musculação do que nas outras atividades, tá? E também tem uma outra coisa que descobri um tempo atrás, que é uma questão genética, que o exercício com peso parece ser o tipo de exercício que mais aumenta uma expressão gênica, tá? Mexe lá com o DNA do nosso tecido ósseo, que regula justamente a atividade dos osteoblastos, das células jovens ósseas. Então, quer dizer, além desse processo mecânico que a osteoporose, que o exercício tem sobre a osteoporose, o exercício com peso também pode ter um tipo lá de mexer com essa expressão desse gene, diminuindo a chance que a pessoa tenha doença se a pessoa faz exercício com peso, tá? Agora, uma coisa que é bastante difícil para quem trabalha com gente velha é em relação à carga, tá? Então, eu trabalhei em academia por 10 anos, uma academia que tinha muita gente velha. E a gente sabe que o velho, quando ele aceita que ele tem que fazer exercício, que para muitos já é uma coisa que é de outro mundo já, ele gosta de entrar numa rotina e ele não quer sair disso aí. Então, ele aprende aqueles exercícios com aquela carga ou qualquer número de repetições, e qualquer coisa que fuja disso aí, ele já não gosta. Outra coisa, mais comum em velha do que em velho, é não gostar de fazer esforço físico. Não gosta de fazer força. Acha que é desagradável, acha que é desnecessário. E aí tu vê aquelas pessoas que vão para uma sala de musculação em idade avançada, e elas estão ali fazendo exercício, mas com uma carga assim que é ridícula. Que ela não está fazendo força, ela está ali, a respiração dela não se altera em nada, ela está do lado de uma amiga conversando, e ela conversa igualzinho fazendo exercício ou não fazendo exercício, tá? Isso aí, pessoal, é aquela coisa, é melhor que nada? Até é, mas é uma perda de tempo que ela não vai chegar a lugar nenhum. Então a gente fala assim, o treino com peso, principalmente pensando em osteoporose, ele tem que ser a carga mais elevada que a pessoa suporte, tá? E é claro que essa carga muda com o tempo, né? O princípio básico da sobrecarga. Por que eu falo isso? Aquelas rotinas de musculação em pessoas idosas que estão lá, a pessoa frequenta academia faz 6 anos, ela tem a mesma rotina quase desde que entrou. E tu vê que ela faz exercício, ela não faz nenhum esforço, ela não altera a respiração, ela nunca sua, está sempre igual. Isso não vai a lugar nenhum, às vezes. E a gente tem que ensinar as pessoas a respeito disso, tá? É uma coisa que não é fácil, porque as pessoas são os dois opostos, assim, dois tipos de população. O guri, né? Desculpe, o guri imbecil com 18 anos que acha que tem que aumentar a carga a cada semana e que acha que ele é super forte, que ele suporta cargas cada vez mais altas. E no outro extremo, a pessoa idosa que não quer nunca mexer com a sua carga, que só quer ficar com aquela coisa que é o mínimo do mínimo, entende? Então, assim, tem que se trabalhar com essas pessoas, elas têm que realmente fazer força, tu tem que ver o esforço físico nela, tem que ter alguma alteração de respiração, etc e tal, porque se a rotina de musculação entrou numa normalidade para ela, segue sendo aquele melhor que nada. É melhor que nada, mas tu não quer o melhor que nada, tu quer ter efeito real, tá? Então, como eu falei, o treino de um impacto maior, né, no sentido de choque aqui, como pular corda, saltar, etc., é legal,
tá? Gera um benefício em relação à tensão óssea, mas ele não é indicado para uma pessoa que já tem osteoporose. Então, esse é o problema. E uma coisa que a gente vê, pessoal, chamada lei dos cuidados inversos, que a gente vê em relação à população mais velha, isso aqui é um gráfico relativamente já antigo, mas não teve nenhuma mudança no mundo no geral, que é a população que mais necessita fazer exercício de força é justamente a que menos faz, tá? Então, eu falo inúmeras vezes para vocês isso. Fazer exercício de força é benéfico em qualquer idade. A questão é que quanto mais velho a gente é, mais esse exercício de força vai gerar uma diferença na nossa vida, seja em saúde, seja em qualidade de vida. Então, o que eu quero dizer? Nessa população aqui de 18 a 24 anos, fazer musculação ou não fazer musculação não muda nada na vida deles hoje. É benéfico por ser um exercício físico, é legal fazer, não estou dizendo que não tem que fazer, mas não muda nada na vida deles. Tá? Eu costumo dizer, olha, um guri fazer supino com 20 quilos ou com 150 só é bom para o ego dele, não muda nada em relação à qualidade de vida, porque não tem nada que ele deixe de fazer hoje em dia por falta de força. Após os 75 anos, fazer ou não fazer musculação é um divisor de águas. É a diferença entre a pessoa precisar ou não precisar de um enfermeiro, de um remédio, de um andador, etc. e tal. É uma diferença muito grave. E o que a gente vê? Quanto mais velha a população, menos eles fazem exercício de força. Tá? Isso aqui é a porcentagem de adultos americanos que fazem exercício de força. Como eu já falei, o dado pode não estar atualizado, mas esse padrão aqui de diminuição com o envelhecimento, a gente vê em todas as populações do mundo há muitos anos, tá? Esse gráfico deveria ser inverso, no sentido de que mais jovens deveriam fazer menos exercício de força, não é que faça mal, mas assim, é gente que menos precisa, e a gente deveria ter uma quantidade muito maior de gente velha fazendo exercício de força, porque para eles faz muita diferença, tá? Então, eu acho assim, a partir entre os 35 e 40, o exercício de força se torna imprescindível, porque aí tu começa realmente a ver diferença no teu dia a dia. Tá? Então, tu pega um homem na casa dos 50 anos que faça musculação e um que não faz musculação, tu já vê diferença concreta no dia a dia dele. Agora, antes dos 30, nenhuma diferença tu vai ter. Antes dos 40, eu diria até, nenhuma diferença tu vai ter no dia a dia dessa pessoa, no sentido de ter capacidade de fazer as tarefas diárias, tá? Conseguir abrir uma janela, carregar uma mala, pegar uma criança no colo, se agachar no chão e levantar, carregar um saco de compras, quer dizer, nada disso aí alguém deixa de fazer com 25 anos por falta de força, tá? Mas no final da vida, sim, tu vai deixar de fazer. Mas, de novo, eu não estou falando que jovens não devem fazer musculação, eu só estou falando que quando tu é jovem não vai ter uma grande diferença, tá? Ah, então, a gente precisa ter isso aqui, então, para quem não é da área da educação física, a sobrecarga é aquele princípio que fala que o teu corpo se adapta ao que tu estás fazendo e tu vai ter resposta enquanto tu gerar algum tipo de estresse com o exercício, quer dizer, a partir do momento que teu corpo está super acostumado com aquilo ali, o estresse é cada vez menor e tu cada vez vai ter menos resposta desse exercício, tá? Então, tu tem que ter algum tipo de mudança de tempos em tempos para que o corpo continue respondendo com algum tipo de ganho, tá? E, claro, quanto maior o impacto que a atividade tem, maior vai ser o ganho, mas dentro das suas limitações. De novo, não vão botar a avó a fazer exercício de pliometria, porque se a avó já está com osteoporose, ela pode pular de um lugar, cair no chão e quebrar, e é um risco de queda para ela também, tá? Mas agora, olha, botar a jovem a jogar vôlei, fazer pliometria, pular corda, etc e tal, vai ser muito bom para o esqueleto deles. Agora, uma pessoa que já tem osteoporose, o buraco é mais embaixo, tá? O nosso osso leva um certo tempo para começar a responder ao exercício, tá? Em adultos, mas ele responde, tá? E quando é que a gente pode chegar a precisar indicar exercício na água? Pessoas que estão num quadro de extrema fragilidade, tá? Que estão com uma osteoporose muito avançada. Tu pode começar pela água para depois ir para o meio terrestre. E, claro, quanto mais raso o local em que a pessoa está, mais ela vai sentir o peso do próprio corpo. Então, quer dizer, quando tu bota uma pessoa numa água com água no pescoço, por exemplo, ela não tem impacto nenhum aquilo ali. Porque, claro, está totalmente ali isolada da gravidade. Agora, uma pessoa fazendo uma caminhada com água na altura da cintura, por exemplo, já vai ter algum tipo de impacto, na altura do joelho, mais impacto ainda. Tá?
E o efeito do exercício localizado. O que isso quer dizer? Quando eu faço um exercício de salto, por exemplo, eu não estou mexendo com a minha massa óssea dos meus braços, tá? Então, essa é a questão. Então, de novo, volta àquela questão da musculação, que consegue reforçar o esqueleto todo. Os alongamentos, eles não fazem nada pela nossa massa óssea, mas o que acontece? Ele pode fazer parte de um programa de exercícios físicos porque ele diminui a rigidez muscular que muitas pessoas têm com o envelhecimento e aumenta, então, a amplitude articular que essa pessoa tem, facilitando com que essa pessoa mantenha uma atividade física. E outra coisa é que, quando a gente tem uma boa amplitude articular, a gente mantém os nossos tecidos que estão em volta daquela articulação mais saudável, chamado tecido periarticular, os tecidos que estão em volta das nossas articulações, eles ficam mais saudáveis quando aquela articulação se mexe de uma maneira um pouco mais ampla, tá? Quanto maior a chamada ADM, né? Amplitude de movimento, quanto maior a ADM, mais saúde tudo que está em volta daquela articulação vai ter, tá? Os exercícios que não têm carga, pessoal, então, duas coisas que eu pratico há muito tempo, atividade aquática e ciclismo, não é que eles façam mal para a gente, né? Quando eu estou falando de saúde óssea, mas eles não têm nenhum benefício em relação à densidade óssea, tá? Então, porque o exercício em meio aquático, por mais que tenha uma tensão muscular em cima dos ossos, ela é muito pequena, tá? E o fato de estar com o corpo no meio aquático, tirando a gravidade, também diminui um pouco o impacto que tem no osso. Tá? E mesma coisa o ciclismo. No ciclismo, tu tá ali, nenhum tipo de tensão acontecendo na parte de cima do corpo e uma tensão muito fraca nos membros inferiores, né? Para fazer o pedal girar. Então, são duas atividades que não fazem nada em relação a benefício específico para a osteoporose. Não estou em nenhum momento falando que faça mal, que não se deva fazer. São atividades aeróbicas super interessantes e saudáveis, mas quando eu estou falando em osteoporose, não vão ter nenhum tipo de benefício. E já se viu, inclusive, que nadadores de elite, pessoas que ficam dentro d'água 4, 5 horas por dia, quando tu compara o esqueleto tipo de um nadador de elite, né, com um cara que joga futebol americano, por exemplo, cara, o nadador vai ter um esqueleto muito mais frágil porque ele submete o esqueleto dele a muito menos gravidade ao longo do o cara fica lá 20% da vida dele quase no meio aquático, porque é sem a gravidade. Então, ele pode ter uma densidade mineral inferior ou de pessoas inativas e, com certeza, inferior a de atletas de outros esportes. Algumas coisas a se evitar, então, quando a pessoa já sabe que tem osteoporose, então, algumas curvaturas de tronco não são interessantes, porque aquela vértebra que já está super porosa, tu aumenta a chance de ter uma fratura vertebral, se é uma osteoporose avançada já. A mesma coisa vale para girar o tronco, né? A pessoa tá com a base no chão fixa, com os dois pés fixos, e gira o tronco em cima do quadril, por exemplo, pode aumentar a tua chance de fratura vertebral também em caso de osteoporose avançada. Algumas posturas no yoga e no pilates, então tu tem que ter cuidado por causa desse contexto, e mesma coisa jogar golfe e tênis, que são dois esportes que envolvem giro em cima do tronco, e girar tronco com vértebras já muito porosas, tu aumenta o risco de fratura vertebral, tá? Levantar coisa muito pesada também, tá? Porque tu vai submeter uma articulação a uma carga repentina alta e aquela articulação pode estar comprometida pela osteoporose também. Qualquer atividade tem a chance de queda, a pessoa deve evitar, então minimizar os riscos ao máximo para evitar que essa pessoa caia, tá? E como eu já falei, atividades de alto impacto que tenha ou corridas ou saltos, porque tu tem uma chance de queda alta aqui nesse tipo de atividade, tá? Aqui é um estudo longitudinal especializado em osteoporose, então, para ver a relação entre fraturas e mortalidade, para vocês verem um pouco essa coisa que eu falei de quando o velho se quebra, o velho morre em seguida, tá? Então, eles acompanharam ao longo de 5 anos para ver se a fratura, o seu local de fratura tinha alguma coisa a ver com o risco de morte. E que eles viram, então, fratura de quadril e de vértebra associados com risco aumentado de morte em 3,5 vezes, mais ou menos. E as mulheres quebram o osso 3 vezes mais que os homens, mas o risco de morte não muda depois que quebrou. O que isso quer dizer? Mulher quebra mais que homem, ok.
Agora, depois que tem um homem e uma mulher, ambos quebrados, o risco de morte é o mesmo entre os dois. Tá? Então, porque a grande questão é acamar a pessoa idosa, leva essa pessoa a morrer em seguida, seja ela homem ou seja mulher. Tá? Um estudo feito com rato aqui, mas é com rato, mas é interessante, eles queriam ver resposta osteogênica, quer dizer, criação de osso, tá, em atividades de impacto. E eles faziam, então, os ratinhos darem 10 saltos. Como é que a gente promove salto em rato, né? Não dá para tu mandar eles pularem, não dá para tu entregar uma corda para eles pularem, eles não vão pular. O que que se faz? Geralmente eles colocam um ratinho numa beirada de mesa e vão empurrando o rato, empurrando até que o rato cai no chão. Geralmente é assim que se faz para fazer esse impacto, similar ao salto. Então, tinham dois experimentos, tá? Então, um grupo controle aqui, um grupo com uma sessão por semana, 3 sessões por semana e 7 sessões por semana. E o outro experimento era, de novo, um grupo controle, uma sessão por dia, 2 sessões por dia. Eles queriam ver se tinha diferença entre número de sessões diárias ou número de sessões semanais em relação à resposta de geração de osso. Então, comparando o grupo controle, os grupos de exercício aumentam a sua massa óssea sempre, tá? E eles viram que esse aumento foi proporcional ao número de vezes na semana. Mostrou que, olha, o número de sessões por dia parece não ter impacto sobre a massa óssea. Nos ratos, tá, pessoal? Pode ser igual ao ser humano ou não. Mas sim, o que muda, na verdade, é o número de dias na semana que tu submete o teu corpo a esse impacto. Uma especulação dos autores foi que a grande recuperação do teu tecido ósseo, ela se dá no processo de recuperação mais lenta que tem, por exemplo, quando tu dorme. E aí, então, o teu corpo, quando tu vai dormir, ele faz a recuperação, e tanto faz se naquele dia tu fez 2 sessões ou uma sessão, mas olha, hoje teve exercício, recupera do exercício. Mas se foi uma sessão ou 2 sessões, não faz diferença. Na verdade, o que aumenta, na verdade, seria a frequência de vezes na semana que tu submete o teu corpo ao exercício físico. Aqui um outro artigo, uma meta-análise, estão vendo uma reversão aí, inclusive, de perda de massa óssea em mulheres que estão lá no climatério, tá? O que é climatério, pessoal? É aquela fase da vida que circunda a menopausa. Muitas vezes as pessoas confundem um pouco. Menopausa é a última menstruação. Então, ela está na menopausa. A gente tem a menarca, que é a primeira, e a menopausa, que é a última. Quando a mulher está naquela fase de vida que ela está parando de menstruar, as pessoas, de maneira equivocada, falam que ela está na menopausa. Na verdade, ela está no climatério. A mulher nunca sabe quando é a menopausa. Então, ela sabe, olha, tive uma menstruação 8 meses atrás, não menstruei mais. Ela foi a última. Aquela menstruação foi a minha menopausa. Então, uma mulher, então, os 2 anos que antecedem a menopausa, os 2 anos que sucedem a menopausa, a gente chama de climatério, mais ou menos essa fase de vida aí. Tá? Um outro trabalho tem uma corte de 21 anos e uma redução bem grande aqui de fratura de quadril nas mulheres mais ativas, tá? E também os artigos todos discutem isso aqui, que o exercício melhora muito tanto a coordenação quanto o equilíbrio, e pessoas que têm mais equilíbrio caem menos, pessoas que caem menos se quebram menos, tá? Aqui um ensaio clínico, ó, com mulheres já de idade bastante avançada, em 3 grupos ao longo de 6 meses, com 3 grupos aqui, musculação, treino de agilidade e equilíbrio e alongamento, tá? E aí o desfecho deles não era ver se a pessoa caiu ou não, porque aí se fosse cair ou não, talvez o grupo agilidade e equilíbrio tivesse um resultado melhor, era ver, na verdade, massa óssea. E eles viram que o grupo musculação teve até um ganho de massa óssea, tá? Uma coisa bem expressiva, até ainda mais considerando a idade que esse pessoal tem. O grupo treino agilidade e equilíbrio, como esperado, teve um ganho bem menor de massa óssea, e o grupo alongamento teve perda de massa óssea. E temos um asterisco aqui, o que isso quer dizer, pessoal? Não é que fazer alongamento leve a pessoa a perder massa óssea. O que acontece? O que o estudo viu? Bom, ao longo de 6 meses, quando tu pega mulheres nessa faixa etária aqui, tá? 75, 85 anos, o alongamento, como ele não gera nenhum tipo de ganho ósseo, o que acontece? Elas vão seguir o curso natural de vida, que é permanecer perdendo massa óssea. Quer dizer, então qualquer mulher nessa faixa etária, com o passar do tempo, ela vai perdendo massa óssea, tá? Então não é que fazer alongamento faça ela perder a massa óssea, é que fazer alongamento não gerou nenhum tipo de ganho, e ela seguiu tendo a perda óssea que ela teria se ela tivesse ficado parada em casa igual, tá? Olhando aqui mais numa outra fase de vida, tá?
olhando escolares, pessoal, para ver que é uma coisa que já consegue ter um efeito lá nessa fase de vida, com um aquecimento que de 10 minutos, fazendo exercícios com saltos, demonstrou ganho de massa óssea em adolescentes. Tá? É uma idade maravilhosa para esse tipo de trabalho aqui, para justamente levar a pessoa a ter um ganho de massa óssea mais significativo. Tá? Então, uma intervenção é ao longo de 8 meses, aí, então 2 vezes por semana só, e aí, então, já gerou ganho de massa óssea em adolescentes, então, viram tanto quadril quanto coluna, e perceber esse ganho ósseo aí, e como eu já falei, é muito legal porque eles estão num momento de vida em que o exercício físico vai ter um efeito bem maior, porque hormonalmente eles estão muito propensos a ganho de massa muscular e ganho de massa óssea, ou seja, é jogar a gasolina no fogo, tá? Dizer, olha, a coisa, ele está ganhando muita massa óssea, e quando bota o exercício adequado aqui, a massa óssea vem com mais força ainda. Tá? Aqui eu vejo o que surge, né? E não é um estudo novo, em 2007, aqui, estudo pediátrico da prevenção de osteoporose, porque há muito tempo a gente sabe que a osteoporose tu previne na puberdade, tá? Então, aqui, avaliação num programa de exercício, 40 minutos por dia durante um ano, uma corte de meninos, tá? E aí, então, teve um grupo controle de 57 meninos, para ver se tinha diferença entre eles, esses dois grupos, que o que fez exercício e o grupo que não fez exercício. De novo, coluna lombar, tá? Os grupos eram iguais no início do estudo, e eles viram, então, ao longo de um ano, um ganho aí de densidade óssea na coluna lombar dos guris que fizeram exercício físico, uma diferença bem grande e estatisticamente significativa. Ou seja, mesmo nessa idade, e que ninguém tem osteoporose, que está todo mundo com aquele esqueleto super sendo reforçado pela fase de vida em que se está, mesmo nessa idade, já consegue ver efeito que o exercício físico tem. Por isso que eu falo para vocês, tem remédio, tem toda a história do cálcio, toda a história da a vitamina D, tudo muito legal, mas não tem coisa como exercício físico quando a gente está falando de osteoporose, talvez porque não tem coisa como exercício físico quando a gente está falando de massa muscular, por exemplo. Tá? Ninguém começa a ganhar uma massa muscular por tomar algum tipo de suplementação, a não ser injetar hormônio, mas aí é uma outra área, tá? Mas, enfim, tu não fica parado em casa tomando uma madeira de whey e vai começar a ganhar massa muscular. Não existe isso aí. Quem faz ganhar massa muscular é exercício físico, entende? E mesma coisa em relação à massa óssea, tá? Então, aqui, eles viram mediram, a L3 é a verba que mediram, tá? Então, viram um ganho bastante significativo nessa gurizada que fez exercício, tá? Então, um aumento de acúmulo tanto mineral ósseo quanto da largura óssea num ano aqui de exercício físico para esse pessoal em idade escolar ainda. Aqui um estudo nosso de Pelotas, tá? Com o pessoal que nasceu em 93, eles estavam com essa idade. Então, um estudo encabeçado aqui pela Renata Bielemann, que é professora lá da nutrição hoje em dia, mas é formada em educação física e nutrição. Sou segundo autor aqui, tem o Pedrinho como último autor, o Pedrinho, que é professor da ESEF também. E o que a gente viu? A gente viu que a avaliação da atividade física do pessoal, quando eles tinham 11 anos, em 2004, depois quando eles tinham 15 anos, em 2008, e a gente foi avaliar a densidade óssea deles aos 18 anos, tá? É o tipo de coisa que, se fosse uns 30 anos atrás, ninguém ia pensar nesse tipo de estudo, pessoal, porque quem é que vai estar preocupado com densidade óssea de gente nessa idade aqui, tá? Mas a gente já consegue perceber a diferença graças à atividade física. Então, a gente fez na verdade, o meu papel nesse estudo foi justamente fazer esse score aqui, tá? Então, eu gerei um score de atividade física, aonde eu combinei quantas vezes na semana a pessoa fazia atividade física, quanto tempo durava essas sessões e o impacto dessa atividade. O que isso quer dizer? O que é esse impacto aqui? Existe uma tabela lá que te mostra o impacto de atividade. Tem coisa, olha, jogar vôlei, pular corda, correr, isso tem um tipo de impacto. Já atividades como de menor impacto, tipo a caminhada tem menor impacto que a corrida. Por exemplo, a natação não tem impacto nenhum. Então a gente olhava assim, o que a pessoa, o jovem relatava fazer, e fazia um score para ele que levava em conta isso aí. Tá? Então, o volume, né, o tempo de exercício, quantas vezes na semana ele fazia, mas também levava em conta o impacto, no sentido de que, vou dar um exemplo hipotético,
meia hora de corrida equivaleria a 1 hora de caminhada, tá? E 2 horas de natação por semana, a gente ignora como se não fizesse nada de exercício, por exemplo, tá? Não lembro como é que era exatamente, mas é mais para você ter uma ideia, só que era o score de atividade física que levava em conta o impacto. E a gente viu, então, a densidade óssea pelo DEXA, tá? Que é aquele exame que eu expliquei no início da aula. O que se concluiu? É uma grande associação da atividade física à densidade óssea, tá? Tanto coluna lombar quanto cabeça do fêmur, e um efeito maior nos guris. Tá? E o grande efeito de densidade óssea a gente percebeu naqueles que eles eram ativos nas duas idades, aos 11 e aos 15 anos. Só ser ativo aos 11 anos foi bom, só ser ativo aos 15 também foi bom, ser ativo aos 11 e aos 15 foi muito melhor. Tá? E todos os efeitos maiores em meninos do que em meninas. Esse outro estudo aqui também de Pelotas, encabeçado pelo Caco, professor da fisioterapia e da educação física, ele avaliou na população de Pelotas quem já sofreu fratura alguma vez na vida. Então, perto de 1/3 da população sofreu alguma fratura na vida já, e ele achou uma alta associação entre ter recebido o diagnóstico de osteoporose e fratura no último ano. Tá? E aqui mostra as causas de fratura tanto em homem quanto em mulher. Tá? E aí esse outro estudo de Pelotas, também encabeçado pelo Caco, desse aqui eu fiz parte, era para ver atividade física na adolescência e osteoporose na vida adulta. E aqui é muito curioso, pessoal, porque a gente tinha uma avaliação de atividade física extremamente frágil, no sentido de que assim, não tinha nada de perguntar que tipo de atividade física era, quantos minutos por semana, quantas vezes por semana. A pergunta era, durante a tua adolescência, tu participou de algum tipo de atividade física regular por pelo menos 6 meses? Não interessa o que era. Grupo de dança, remava, jogava vôlei, jogava futebol, não interessa o que era. Se durante a adolescência, dos 10 aos 19 anos, tu fez alguma coisa de maneira regular, não tô nem dizendo que tinha que ser pelo menos tantas por semana, olha, era regular por pelo menos 6 meses. A gente queria ver se as pessoas que disseram sim, eu fiz alguma coisa nessa idade, tinham menos risco de osteoporose na vida adulta. Tá? Então, se investigou pessoas que tinham acima de 50 anos, e a gente considerou, então, para esse estudo, ativos aqueles que responderam sim a essa pergunta, se participavam de alguma coisa ou não. Tá? Então, aqui, ó, relato prático de atividade física em qualquer coisa, tá? Academia, equipe esportiva, qualquer atividade, pelo menos 6 meses, entre os 10 e 19 anos, ignorando completamente a frequência, a duração, etc. Então, somente saber se durou pelo menos 6 meses consecutivos. Tá? E mesmo com uma informação tão frágil assim de atividade física, o que a gente viu? A gente viu que, independente do que a pessoa faz de atividade física hoje, o fato dela ter feito alguma atividade regular lá durante a sua adolescência reduziu o risco dela para osteoporose por volta de 40%. Tá? Não tem nenhum medicamento que chegue nem perto disso aqui. É ridícula essa comparação. Se a gente compara a atividade física, o poder que a atividade física tem em relação a qualquer medicamento é uma piada, tá? Então, aqui, são análises ajustadas, que isso quer dizer, a gente está levando em consideração já várias características dessa pessoa, do tipo, se ela fuma, não fuma, várias coisas aqui na sua olha, não é, de repente os ativos fumam menos, por isso, não, a gente está levando em consideração isso aqui, e te fala assim, olha, independente de vários outros fatores, ter sido ativo de maneira regular entre os 10 e 19 anos, de alguma forma, foi uma proteção de 40% para essa doença após a idade mais avançada. Tá? E o que é legal? Independente, tu pode ver pessoas que são ativas hoje ou inativas hoje, e esse efeito ficou. Quer dizer, que foi a tal da poupança óssea que eu mencionei, né? O que tu fez lá entre os 10 e 19 anos te geraram benefícios que, mesmo que hoje tu não faça mais atividade física, tu ainda está usando algum pouco desse benefício aí de ter sido ativo, tá?
Então, a gente tem um papel que ele pode ser duplo da atividade física para a osteoporose, pessoal. Uma coisa é ser ativo na adolescência, então, colabora para que a pessoa tenha uma grande massa óssea, né, que ela chegue no seu pico de massa óssea, que ela tenha aquele potencial genético. Mas também tem uma proteção que ela é indireta e ela é comportamental, porque o fato de uma pessoa ser ativa durante a sua adolescência aumenta muito a chance dessa pessoa ser ativa na vida adulta. Tá? Um adulto, quer dizer, a gente sabe que a criança ativa tende a ser um adolescente ativo, que tende a ser um adulto jovem ativo, que tem mais chance de ser um adulto maduro ativo e tende a ser um idoso ativo. Só que essa coisa meio que a gente vai carregando esse hábito ao longo da nossa vida. Então, quer dizer, de repente é uma proteção indireta que a pessoa que foi mais ativa quando ela era jovem também se manteve mais ativa durante a sua vida adulta, que protegeu, então, contra a osteoporose também. Tá? Um estudo de revisão que incluiu, então, 21 ensaios clínicos, tá? Levou para essa área também, para essa conclusão muito parecida com a nossa, quer dizer, mesmo pessoas que já tiveram menopausa ou não, uma consistência de que o exercício físico atrasa ou interrompe bastante essa perda óssea em mulheres, jogando bem para frente, então, a chance das mulheres desenvolverem essa doença. E quando a gente fala em velho e queda, pessoal, a grande questão é prevenção, tá? Então, hoje em dia tem uma área aí da arquitetura que começou com o pessoal que dava algumas sugestões lá para quem ia, por exemplo, construir um asilo, tipo de coisa aqui, mas que tu começa a adaptar para um ambiente doméstico quando a pessoa vive com uma pessoa de idade avançada, tá? Então, é chamada arquitetura geriátrica. Quando a gente fala disso, geralmente as pessoas pensam, então vou ter que instalar uma barra no banheiro para a avó se segurar quando toma banho, tem menos risco de queda. Em casos mais avançados, vou ter que levar um banquinho plástico para o chuveiro, porque a avó se senta quando ela toma banho, tem menos risco de queda, coisa assim. Mas vai um pouco além dessa questão de instalação de barras e de corrimões, quer dizer, analisar a casa em que o velho vive, tá? Velho adora um tapetinho de crochê, mas eliminar tudo que é tapete que tem em casa, sabe? Usar salto em casa, tem mulher que gosta, cara, não tem porquê, tu aumenta o teu risco de tropeçar, cair, torcer um pé. Iluminação, tem muita gente que usa hoje em dia umas lâmpadas que fazem uma luz bem fraquinha, só para não ficar no escuro absoluto, quando se a pessoa se levantar de madrugada, e todo velho levanta de madrugada para ir ao banheiro, quando ela não está no escuro absoluto, por mais que ela conheça a casa, de repente tem uma coisa que deixaram na frente, ela tropeça e cai, quer dizer, os acidentes domésticos, eles são sempre muito bobos, são coisas assim, cara, pá, sabe? É um chão molhado que tu não viu, escorregou, é uma beirada de tapete dobrada que a pessoa vinha no escuro, tropeçou naquela beira ali, caiu, quer dizer, são sempre coisas bobas que poderiam ter sido evitadas muitas vezes, tá? Então, claro, se puder mexer, olha, quanto menos degrau tiver em casa, menos chance de tropeçar, as coisas mais óbvias de banheiro, etc. Mas, assim, ver, assim, o quanto o ambiente em que o velho está inserido aumenta ou diminui a chance que ele caia. Tá? Então, assim, ó, chegar na a avó que mora sozinha, é mais difícil aceitar, mas olha, avó, vamos eliminar esse monte de tapete que tu tem em casa, sabe? Mas bom, se o chão escorrega é uma outra história, porque tem que ver de repente o chão, mas enfim, o sapato que ela está usando é um sapato que escorrega ou não, que tem mais chance de escorregar ou tropeçar, quer dizer, convencer ela de que andar descalço é uma coisa boa em casa também, então, esse tipo de coisa aí, mas sempre assim, ó, no sentido de diminuir a chance de queda. E, claro, quem trabalha, quem vai ter uma academia, por exemplo, que tem foco nesse público mais velho, são questões obrigatórias também de se instalar coisas que facilitem um pouco a vida das pessoas mais velhas, tá? Osteoporose era isso, pessoal. Eu vou encerrando essa aula por aqui. Então, como eu falei, essa é a primeira parte da nossa aula de saúde osteoarticular. Depois, a segunda parte, então, nós vamos abranger outros problemas de saúde, artrite reumatoide, processo de artrose, lombalgia e outras questões gerais posturais, que vai ser a segunda parte, então, da aula de saúde osteoarticular.